Por que temos esta aparência? Grande parte dela é influenciada pelas condições de vida aqui da Terra, atmosfera, gravidade e outras coisas. Tipo, quando você sai de férias, passa um tempo na praia e fica bronzeado. Mas como seria se vivêssemos em outro planeta do Sistema Solar? Um astronauta passou um ano inteiro vivendo na Estação Espacial Internacional. A gravidade zero significa que não há pressão alguma contra o corpo. Então os ossos dele ficaram fracos, os músculos também. Isso também abriu mais espaço entre as vértebras dele, fazendo seu corpo ficar mais alto. E isso em apenas um ano. Quanto mais tempo você passa na praia, mais acentuado fica seu bronzeado. Então, e se mudássemos para Marte? A primeira mudança que você perceberia, após alguns 200 anos, é um esqueleto novinho em folha. A gravidade em Marte é muito mais baixa que a da Terra. Então seus músculos e ossos provavelmente encolheriam, o que não é muito bom para sobreviver em um novo planeta. A gravidade nos faria sentir nosso peso de forma diferente. Se você pesasse 75 quilos na Terra, teria a sensação de que tem apenas 25 quilos em Marte. Você precisaria comer mais para ficar mais forte e maior, e para compensar a fraca gravidade de Marte. Que beleza, hein? Hora de aumentar e fortalecer esses ossos, órgãos, músculos e tudo mais. Haveria mais uma mudança dramática. O maior órgão do seu corpo, sua pele, é a barreira mais importante que o protege de tudo. Germes, vento, luz UV, tudo mesmo. Você poderia precisar de uma pele totalmente nova. Que tal uma alaranjada? Sinto muito, pessoal. Pele verde só existe nos filmes de ficção científica. O fato é que os carotenoides oferecem uma boa proteção contra a luz UV. Essas substâncias são encontradas nas cenouras, batatas, doces, pimentões, tomates, abóboras. Uma feira de legumes em Marte seria um negócio super lucrativo. Quanto mais legumes assim você comer, mais alaranjada sua pele ficará. Se seguir uma alimentação especial e usar uma roupa high-tech, é bem provável que um dia viver em Marte será totalmente normal. Já em Mercúrio seria dureza. Esse planeta é o mais próximo do Sol e é muito mais quente que a Terra. Mas, ironicamente, não mais do que Vênus. Lá faz muito calor durante o dia, aproximadamente 426 graus. Mas à noite, a temperatura cai para 180 graus negativos. Os dias em Mercúrio seriam meio malucos. Sabe quando o seu acaba, mas você ainda tem um monte de coisas por fazer? Problema resolvido. Mude-se para Mercúrio. Um dia nesse planeta geralmente dura 58 dias terrestres. Isso quer dizer que você teria muito tempo para fazer suas coisas antes de dormir, mas acho que ficaria meio entediado. Eis uma solução excelente: dar um jeito de ser feito de metal, como titânio, níquel ou platina. Esses carinhas conseguem suportar condições extremas. A vida em Vênus seria bem pior do que em Mercúrio ou Marte. A pressão poderia ser um problema. Você teria uma dor de cabeça sem fim. É que ficar em Vênus é como estar a cerca de 900 metros abaixo d'água. Ah, e sabe aquela coisa que a gente não vive sem? Chocolate? Quer dizer, ar. Não tem muito lá em Vênus. O que tem é dióxido de carbono por toda parte. E a superfície do planeta é totalmente seca. Isso significa que a temperatura sobe muito, chegando a cerca de 465 graus. Há algumas espécies na Terra que conseguem sobreviver à mesma temperatura do ponto de ebulição da água. Então, se sofressem algumas mutações, poderiam até sobreviver ao calor infernal de Vênus. 130 graus é o recorde até agora, alcançado por uma espécie de micróbio. Então, prepare-se para uma transformação corporal épica. Quer morar em Vênus? Você provavelmente teria que se tornar um micróbio minúsculo para isso. Por sorte, a atmosfera de Vênus tem fosfina, que não é muito boa para os humanos, mas é adorada pelos micróbios. Mas como você não é um deles, pelo menos não ainda, precisaria usar uma roupa especial para controlar a pressão e ter alguma fonte de ar. Não é uma boa ideia. Talvez as coisas sejam mais fáceis em Júpiter? Não. Lá não existe terra firme. O planeta é feito de hidrogênio e hélio, e tem até o apelido de gigante gasoso. Ao contrário de Saturno, você provavelmente ficaria só flutuando nele. É como se fosse uma nuvem gigante, e se tentasse aterrissar, seria como andar através de um denso nevoeiro. As temperaturas oscilam muito por lá. A superfície é congelante, mas debaixo dela pode ser super quente. Não dá para ter certeza. Se morasse em Júpiter, você não precisaria saber nenhum idioma.
Esse planeta gasoso absorve as ondas de rádio, então mesmo conseguindo falar, ninguém seria capaz de ouvi-lo. Não haveria música, nem festas com danças. Ah, que graça tem isso! As pessoas se comunicariam por linguagem de sinais. Ótimo! Mas não. A atmosfera em Júpiter é selvagem, com todos os tipos de ventos e nuvens de gás. Nem daria para enxergar nada. Então, isso não vai acontecer. Mesmo assim, Júpiter é um lindo planeta para se admirar. Ele é tão grande que todos os outros do Sistema Solar caberiam dentro dele e ainda sobraria espaço. Uma viagem a Saturno o faria voltar uns 10 anos. E seria uma grande perda de tempo. Saturno é feito de camadas de gás. Ele não tem superfície sólida. Então seria impossível plantar, construir ou fazer qualquer outra atividade normal da Terra lá. Antes de pousar nesse planeta, você provavelmente iria querer explorar os famosos anéis que estão ao redor dele. Mas não conseguiria. Eles são feitos de milhões de pedrinhas de gelo que flutuam no espaço, sobre as quais é difícil caminhar. Você poderia ter pensado que Saturno seria um bom lugar de se viver. Algumas camadas dessa bola gigante de gás podem mesmo ter uma temperatura agradável. Se mergulhasse dentro de Saturno, você chegaria a uma camada com moléculas líquidas e com 0 grau. Isso é como o norte do Canadá, Alasca, Suécia. A diferença é que não dá para andar ali. Mas, enfim, isso acontece em apenas uma camada. O resto do planeta é extremamente frio. Então, se ainda quiser morar nele, você precisará se preparar muito. Nada demais, apenas se transformar em uma bola de neve ou outra coisa gelada. E que tal Urano? A contagem de tempo é super estranha ali. Então, se você estiver à procura de um bom lugar para curtir suas férias, pode ser uma boa escolha. Um passeio de 2 semanas na Terra dura 3 anos em Urano. Tem até mar se estiver a fim de curtir uma praia. O problema é que ele é feito de amônia, aquela coisa fedorenta que se usa para limpar as coisas. Mas cuidado onde aterrissa, pois se errar o lugar, pode acabar passando o ano inteiro sem ver a cara do sol. Como será que seu corpo ficaria se você tivesse que passar um ano no inverno congelante e escuro de Urano? Precisaríamos de olhos grandes para enxergar na escuridão e uma pele mais grossa para a proteção do frio. Poderíamos até desenvolver algum novo sistema de audição, como o dos golfinhos. Netuno. Esse é outro planeta gasoso, mas os cientistas acham que pode haver um núcleo denso dentro dele. Se resolvesse mudar para lá, você provavelmente se transformaria em um réptil espacial ou um peixe cósmico e passaria o resto dos seus dias flutuando na superfície. A gravidade em Netuno é um pouquinho mais forte que a da Terra. Mesmo assim, seria bem difícil ficar em um lugar só. O vento por lá é super forte, então você teria que ser bem mais pesado para resistir a ele. Hora de comer de novo! Uhul! Mas é praticamente impossível viver nesse planeta. Os cientistas nem querem mandar outra espaçonave para lá. Seja bem-vindo a Plutão, congelante de tão frio, pequenininho e super, super distante. Não parece muito legal. Ele é menor que nossa Lua. Seria muito difícil morar ali. Não haveria mais parques com camas elásticas, criançada. Você provavelmente teria que construir uma grande máquina para ficar girando até criar uma falsa gravidade. Mesmo assim, girar assim todos os dias exigiria um novo sistema nervoso para não se sentir tonto o tempo todo. Mas Plutão não é tão ruim. Tem um oceano de água líquida debaixo de sua superfície e montanhas de gelo. Se tivesse uma tripulação altamente treinada e muitas roupas de proteção e algumas coisinhas da Terra para comer, dá muito trabalho. Espaguetificação. E se você pudesse escolher seu próprio molho? Isso provavelmente é uma coisa que pode vivenciar se tentar viver dentro de um buraco negro algum dia. Esse é o nome dado ao processo de espremer as coisas, como você, em tiras cósmicas finas e compridas. Tem uma vantagem, você ficaria muito mais alto. Mas a má notícia é que ficaria mais fino que um fio de cabelo. Você está em uma nave espacial voando pelo espaço sideral a uma velocidade de 290 mil km por segundo. Essa é quase a velocidade da luz. Fique à vontade, porque a viagem vai ser longa. Vai durar um pouco mais de 90 anos. É melhor usar uma cápsula criogênica para não ficar entediado. Ou seja, você precisa voar por quase um século à velocidade da luz para chegar a um misterioso exoplaneta que os cientistas descobriram recentemente. Muitos planetas foram encontrados nos últimos anos, mas este pode ajudar na busca de vida extraterrestre.
O planeta parece uma bola azul escura e tem um nome técnico complexo que consiste em letras e números. É do tamanho de Netuno e orbita em torno de uma pequena estrela de classe M, ou simplificando, em torno de uma anã vermelha. O planeta está 8 vezes mais perto de sua estrela do que a Terra está do Sol, mas isso não significa que camadas ardentes de magma cubram a superfície dele. A temperatura neste exoplaneta é bastante baixa e semelhante à da Terra. Isso porque uma anã vermelha não é tão quente quanto o nosso Sol. Mas o mais incrível é que a atmosfera desse objeto espacial consiste em vapor de água, ou hélio, ou hidrogênio de hélio. Os cientistas não sabem ao certo, então eles observam ativamente. Mas se houver água em sua atmosfera, então a vida pode existir. É improvável que a gente descubra criaturas grandes, mas bactérias microscópicas já seriam uma descoberta fantástica. Outra razão pela qual os cientistas mantêm os olhos neste planeta é a sua origem. Se eles descobrirem de que a atmosfera do planeta é feita, entenderão como esses objetos podem se formar em torno de anãs vermelhas. Essa será outra pequena peça na compreensão de como o universo funciona. Mesmo que descubram vida nesse estranho planeta, será impossível transportá-la para o nosso planeta para estudo. Felizmente, há outro objeto massivo perto da Terra onde micróbios podem viver, e está localizado dentro do nosso sistema solar. Em 2020, os cientistas detectaram uma estranha substância gasosa na atmosfera de Vênus. Eram resíduos químicos de fosfina. Esse é um achado significativo, porque a fosfina existe na Terra perto de alguns micróbios. Foi descoberta a fosfina nos corpos de pinguins recentemente. Muitos começaram a divulgar teorias de que esses animais vieram até nós de Vênus. Obviamente, isso não é verdade. Você também pode encontrar essa substância em pântanos e lama. Então foi uma grande surpresa quando se encontraram partes residuais de fosfina em outro planeta. É estranho, já que é muito improvável existir vida na superfície de Vênus. A temperatura e a pressão no planeta são muito altas. Mas, no céu de Vênus, as condições não são tão terríveis. Talvez alguns micróbios existam por lá, mas os cientistas também sabem que os vulcões muitas vezes entram em erupção no planeta. Um traço químico de fosfina pode aparecer como resultado dessas erupções. Se essa é a verdadeira razão para o aparecimento da fosfina, provavelmente não se encontrará nenhuma vida lá. Nesse momento, muito dinheiro está sendo investido no estudo desse planeta. Mas vamos voltar ao espaço profundo. Nos últimos 20 anos, os cientistas têm encontrado exoplanetas longe e nem tão longe assim de nós. Alguns deles orbitam em torno de estrelas anãs e estrelas grandes, mas alguns planetas existem completamente sozinhos. Eles não pertencem à órbita de nenhuma estrela, estão abandonados no frio espaço sideral. Outra coisa interessante é que os cientistas não encontraram um sistema planetário semelhante ao nosso solar. Todos os exoplanetas distantes estão localizados a diferentes distâncias de suas estrelas. Seus tamanhos e massas não são como aqueles que nossos planetas têm. Nós os chamamos de exoplanetas, já que estão além do nosso sistema solar. Alguns outros objetos espaciais fascinantes são as superterras. Se algum planeta pesa entre 2 e 10 massas terrestres, é 2 vezes maior e recebe a energia de uma estrela, é chamado de superterra. E essas são as semelhanças com a nossa casa. Uma superterra pode ser feita de gás, rocha, água, gelo, fogo, ácido, vidro ou diamantes. Os cientistas ainda não encontraram uma superterra com condições ideais para humanos. Não porque todos os planetas sejam desfavoráveis para a vida, mas porque nosso corpo evoluiu e se adaptou apenas à Terra. Não sabemos muito sobre as superterras. Elas contêm uma enorme quantidade de energia por causa de suas massas enormes, e essa energia é liberada. Portanto, erupções vulcânicas e terremotos constantes ocorrem em muitos desses planetas. Tempestades acontecem lá quase todos os dias. E por sinal, um dia dura muito mais do que o nosso de 24 horas. Vamos imaginar que você esteja na nave espacial novamente, viajando para alguma superterra. Então, aqui está, enorme, laranja, majestosa. Você veste um traje espacial, entra em uma cápsula espacial e muda de ideia. O planeta inteiro se assemelha a uma bola fervente ardente. Se tem alguma vida, devem ser algumas criaturas super resistentes. Você não é isso, então voa para longe para procurar outra superterra. A alguns anos-luz de distância, aquela bola gigante parece ser um lugar amigável. Espere, esse mundo está localizado longe de sua estrela. A temperatura lá é tão baixa que até as moléculas congelam. A Antártida é como um deserto quente em comparação com essa superterra. Você continua sua viagem e finalmente encontra um lugar perfeito. É 3 vezes mais pesado e 2 vezes maior em tamanho do que a Terra. É formado por rochas, gases e possivelmente água.
Você desce ao planeta na cápsula de transporte, abre a porta e dá um passo. Suas pernas estão muito pesadas. Todo o seu corpo ganhou peso. Você se sente como se estivesse carregando uma enorme caixa de tijolos nas costas. Você não consegue andar nem alguns metros, e a razão para isso é a gravidade. Quanto maior o peso da superterra, maior se torna sua força gravitacional. Você é pressionado contra o chão e seus músculos são fracos demais para isso. Além disso, o aumento da gravidade provoca flutuações ativas das placas tectônicas. Terremotos e deslizamentos de terra acontecem com bastante frequência neste planeta. A superfície rochosa aqui está em constante mudança. Para viver neste planeta, você precisaria desenvolver novas tecnologias para construir casas. Você volta para a cápsula e voa para longe, mas não muito longe. A gravidade do planeta não permite que sua nave suba alto no céu. É como se houvesse cordas puxando para baixo. Você usa todo o combustível restante para superar a gravidade e ir além da atmosfera. Outro problema com esses mundos são os meteoritos. A gravidade atrai não apenas sua nave, mas também objetos espaciais colossais que passem voando. Um asteroide gigante pode sair de sua rota por causa da atração da superterra. Pode atingir o planeta na forma de uma chuva de meteoros, mas a velocidade de queda também é mais rápida, então a destruição será ainda maior. Mas a pior coisa que pode acontecer com a superterra é a paralisação do núcleo do planeta causada pela alta pressão. Centenas de bilhões de toneladas de rocha sólida podem espremer o coração deste mundo, e o núcleo deve estar sempre em movimento para desempenhar sua função principal, manter o campo magnético funcionando. Tempestades solares e radiação cósmica podem criar problemas graves em toda a vida na superfície. Na Terra, essas tempestades afetam o funcionamento de eletrônicos e a saúde humana. Isso acontece se pequenos buracos surgem no campo magnético. E o que aconteceria se toda a proteção desaparecesse? A energia da estrela mais próxima e a radiação do espaço distante destruiriam rapidamente a superterra e impossibilitariam o desenvolvimento da vida. Todos esses eventos podem acontecer com uma superterra com condições ideais para viver. E esse tipo de planeta é uma raridade. A maioria das superterras tem superfícies e atmosfera terríveis. Tem um planeta onde o ar é tão quente que pode evaporar metais. O vento ardente simplesmente divide quaisquer substâncias sólidas em moléculas. Essa superterra está mais próxima de ser uma estrela do que um planeta comum. Além disso, há outra superterra totalmente coberta de água. Você não encontrará um único pedaço de terra por lá. O oceano inunda qualquer ilha em um segundo. E debaixo d'água há vulcões. Eles entram em erupção quase que a cada hora, liberando bilhões de toneladas de magma. Por causa do peso, o planeta está ligeiramente inclinado. Quando gira em torno de seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Isso cria enormes tsunamis destrutivos maiores que o Everest. E o que você acha de uma superterra onde chove diamantes ou ácido sulfúrico? A superfície de outro planeta distante é soprada por ventos que consistem em vidro. Tem muito fogo e areia. Quando o ar quente queima as partículas de areia, elas se transformam em vidro. Entre todos esses planetas, o nosso parece ser um paraíso. Mas talvez, para alguns organismos estranhos que vivem no extremo distante da galáxia, a Terra possa parecer um lugar inóspito. Escuro, misterioso e frio. É assim o espaço, cheio de cometas, asteroides, planetas e estrelas. E mais uma coisa que está escondida ao longe, bem além de Plutão. Sim, esse pode ser o 9º planeta do Sistema Solar, aquele que as pessoas passaram séculos imaginando. O IRAS, acrônimo em inglês para Satélite Astronômico Infravermelho, coletou dados interessantes em 1983. E eles podem ser a prova de que o planeta 9 está escondido lá. Ninguém sabe ao certo se ele existe mesmo, mas essa descoberta ajudou a construir um modelo para entender melhor esse possível planeta. E em 2016, os cientistas descobriram que alguns objetos espaciais pequenos estavam orbitando de um jeito estranho no cinturão de Kuiper, a região externa do nosso sistema solar. É um anel com formato de donut, cheio de resquícios de quando nosso sistema solar estava se formando. Os objetos nessa região do espaço possuem órbitas estranhas, como se um corpo grande com uma forte gravidade os estivesse puxando para longe. Toc toc, planeta 9 de novo. Segundo teorias, ele pode ter de 5 a 10 vezes a massa do nosso e pode estar até 20 vezes mais longe que Netuno. A unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Plutão está a cerca de 40 unidades astronômicas do Sol.
Mas o planeta 9, se ele realmente existir, fica entre 400 e 800 unidades astronômicas de distância. Seriam necessários de 10 a 20 mil anos terrestres para esse corpo espacial misterioso completar uma única volta ao redor do Sol. Isso torna mais difícil sua captura. Há uma teoria que diz que o planeta 9 pode ter sido formado entre as órbitas de Júpiter e Netuno, igual o resto dos gigantes gasosos do nosso sistema solar. A força gravitacional de um desses dois provavelmente o tirou de sua órbita. Ah, não! Aí ele pode ter ido parar longe dos outros 8 que conhecemos e acabou virando um lixo gelado bem pequeno no começo. Mas à medida que o tempo passou, limpou sua órbita dos pedaços congelados de rocha e poeira e finalmente se transformou em um planeta de verdade. Outra teoria diz que esse pode ser um planeta que outra estrela perdeu pelo caminho enquanto estava passando perto do nosso sistema solar. De qualquer forma, ele provavelmente não reflete tanta luz solar, já que está muito distante. E os astrônomos não têm certeza sobre onde exatamente devem procurá-lo. O espaço é escuro, misterioso, infinito, obviamente. Mas se encontrarmos o planeta 9 algum dia, ele será a primeira prova sólida de que há mais em nosso sistema solar do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre um exoplaneta interessante que fica a apenas 90 anos-luz de distância de nós. Um exoplaneta geralmente é um planeta que fica fora do nosso sistema solar. Este tem uma atmosfera com nuvens de água. Um ano ali dura 24 dias terrestres e ele viaja ao redor de uma estrela anã vermelha que é muito menos brilhante e menor que o nosso Sol. É por isso que, embora esteja 8 vezes mais próximo de sua estrela do que estamos do nosso Sol, a temperatura lá é parecida com a que temos aqui. Seu tamanho é parecido com o de Netuno. Também é menos denso, o que significa que é composto por mais gás, ao contrário da Terra, que é feita de rocha. A temperatura média lá é de 60 graus, o que o torna um dos exoplanetas pequenos mais frescos que já descobrimos. E quanto mais frio, maior a chance de encontrarmos nuvens em sua atmosfera. Pesquisadores descobriram mais de 4.000 exoplanetas, mas todos foram encontrados dentro da Via Láctea, pelo menos até agora. Pela primeira vez, os astrônomos podem ter avistado um fora da nossa galáxia. Eles o chamaram de M51 ULS-1, que fica localizado na galáxia Whirlpool, que tem formato espiral e se localiza a 28 milhões de anos-luz de distância de nós. Um dia, uma jovem estrela gigante e bonita ficou presa em uma dança gravitacional com uma coisa que poderia ser uma densa estrela de nêutron, que é o núcleo colapsado de uma estrela gigante, ou um buraco negro. Esse parceiro de dança tinha uma gravidade incrivelmente forte e estava engolindo a estrela, rasgando seu plasma com voracidade. Aí uma coisa inusitada aconteceu. Um objeto desconhecido, talvez do tamanho de Saturno, passou e acabou bloqueando nosso sistema solar desse confronto. Agora, ninguém consegue ver o que está rolando, mas esse pode ser o planeta mais longínquo que já descobrimos. Existe um recém-descoberto fora do nosso sistema solar. Com o tamanho de Júpiter, orbita 2 estrelas. E, como podemos observar daqui, atravessa na frente de ambas. A volta completa ao redor delas, que significa 1 ano, leva aproximadamente 200 dias terrestres. Ao descobrirem o planeta anterior, os cientistas também viram que ele tinha um companheiro inusitado. Trata-se de um Júpiter extra quente, com uma órbita ultra apertada ao redor da estrela. 1 ano lá dura menos de 2 dias na Terra. Esse planeta possui uma órbita com um formato super esquisito. Além disso, viaja na direção oposta da rotação de sua estrela. Se você pudesse viajar para 57 anos-luz de distância da Terra, veria uma coisa rosa escondida na escuridão. À medida que se aproximasse, ela se tornaria maior e ainda mais fascinante. Sim, é um planeta cor de magenta, localizado a poucos bilhões de quilômetros de seu Sol e um dos mais jovens que os cientistas já descobriram. Ele só tem entre 100 e 200 milhões de anos de idade. É formado por um gás rosa parecido com o de Júpiter. Então, se você pudesse voar para perto de sua superfície, esse gás envolveria seu corpo como se fosse uma névoa espessa. Você está se aproximando cada vez mais, indo mais fundo e o gás está ficando mais escuro, com um tom avermelhado. E veja só como é o núcleo dali. É super quente. Por causa dessa alta temperatura de 240 graus, esse carinha parece um forno. O calor é o que o faz brilhar tanto.
Você percebe que o céu também é rosado, com nuvens feitas de gotícula de água congelada, parecidas com as nossas. Existe um exoplaneta com a metade da massa da Terra e é um dos menores que já encontramos fora do nosso sistema solar. Seu diâmetro é de 9.000 quilômetros. Como comparação, o da Terra é de 12.700 quilômetros. Esse corpo espacial é composto em sua maioria por ferro, parecido com Mercúrio, que tem um grande núcleo de ferro e uma crosta muito fina, o que o torna diferente do nosso sistema solar. Nas primeiras etapas de sua existência, ele colidiu com algum corpo celeste pelo menos uma vez. Esse choque afastou suas camadas externas, por isso só restou seu firme núcleo de ferro. Talvez esse pequeno exoplaneta também tenha participado de uma gigante colisão espacial que provavelmente levou o manto dali para longe, deixando grande parte de seu núcleo de ferro. Ou talvez isso seja apenas o que restou de um planeta gasoso que tinha o tamanho de Netuno. A atmosfera pode ter sido mandada para longe por, digamos, uma quantidade gigante de radiação vinda da estrela. Esse planeta está a apenas 31 anos-luz de distância de nós, e o dia lá dura menos de 8 horas terrestres. Ele é só um pouquinho maior que Marte. As pessoas provavelmente jamais viverão nesse lugar, por causa de sua temperatura extrema, que pode chegar a 1.500 graus. Pode haver até lava derretida no lado que fica virado para sua estrela. Temperaturas assim são altas o suficiente para evaporar qualquer atmosfera. Então, esse corpo espacial pode ter tido uma no passado. Geralmente, gigantes gasosos, como Júpiter, não conseguem abrigar vida por causa de suas condições climáticas, temperaturas e pressão extremas. E não há blocos de construção da vida por lá. Mas alguns menores, como a Terra, possuem mais ingredientes essenciais como oxigênio e água líquida. Além disso, possuem climas mais amenos e outras condições favoráveis. Mesmo assim, nem todos são capazes de abrigar vida. Não é nada fácil encontrar um local com condições semelhantes às que temos aqui. Ou, pelo menos, com as que permitam que a vida se desenvolva. Mas apresento o Kepler-22b. Uma de nossas descobertas mais promissoras. Ele fica a 600 anos-luz de distância de nós, tem o dobro do tamanho daqui, com temperaturas de 22 graus. E se encaixa na categoria Super-Terra, da qual faz parte um grupo de planetas diferentes de tudo que temos em nosso sistema solar. Eles são mais massivos que a Terra, porém mais leves que gigantes de gelo como Urano ou Netuno. Podem ser compostos por rocha, gás ou uma mistura dos dois. Kepler-22b está dentro da zona habitável de sua estrela-mãe, que é menos brilhante do que nosso Sol. Ele provavelmente possui um núcleo rochoso e pode ter um oceano, mas que não abriga nenhuma vida. Pelo menos, não que a gente saiba. Tem muitos objetos espaciais em todo o universo, de estrelas a planetas, satélites, cometas e asteroides. Mas o nosso corpo celeste mais próximo é a Lua, que tem sido objeto de muitas pesquisas, teorias e até mesmo mitos. Como o nosso único satélite natural e permanente, a Lua está entre os top 10 da lista de maiores satélites do nosso sistema solar. Está localizada em um braço espiral externo da Via Láctea. Outros planetas do nosso sistema solar, como Marte ou Júpiter, têm muitas outras luas. Saturno é o planeta que está no topo dessa lista, com surpreendentes 82 luas, das quais 53 têm nome. Será que cito todas aqui? Não? Ok, vamos seguir em frente. A nossa Lua, com seu raio médio de 1.737 km, não é a maior lua do sistema solar, mas é a maior em comparação com o tamanho do planeta que orbita. A diferença entre um satélite como a Lua e um planeta não é o tamanho, embora essa possa ser a primeira conclusão. As maiores luas do nosso sistema solar são realmente enormes. Algumas delas são ainda maiores do que os planetas. Júpiter, na verdade, tem vários satélites desse tipo, como a gelada Ganímedes. É a maior lua do nosso sistema solar, maior que Mercúrio e Plutão. Pode até ter um oceano subterrâneo de água salgada que pode ser maior que toda a água na superfície terrestre. O diâmetro da nossa Lua é um pouco maior do que 1/4 do diâmetro da Terra. No entanto, quando se trata de massa, é 80 vezes menor do que a do nosso planeta. Para ter uma ideia melhor, se você pensar em nosso planeta como sendo um grande balão oco, precisará de cerca de 50 luas para preenchê-lo. Mas vamos olhar de uma perspectiva um pouco diferente. Como o tamanho da nossa Lua se compara aos Estados Unidos? Esse país mede 4.506 km de largura horizontalmente, o que significa que a Lua é menor em diâmetro.
É difícil para nós vermos de outra maneira, mas e se o nosso satélite fosse 2 vezes maior? Bom, em primeiro lugar, veríamos muito mais eclipses solares. Nas condições atuais, eles podem acontecer de 2 a 5 vezes por ano, e 5 vezes é uma exceção. A última vez que houve 5 eclipses solares em um ano foi em 1935. Você terá que esperar até 2206 para ver a próxima ocorrência. O Sol e a Lua parecem mais ou menos do mesmo tamanho daqui da Terra, mas acho que não será uma surpresa se eu lhe disser que a estrela a qual estamos orbitando é enorme. Bem, se o Sol fosse oco, quantas luas você acha que precisaria para preenchê-lo? Espere, não há necessidade de pesquisar no Google. Você precisaria de 64,3 milhões de luas terrestres, ou cerca de 1,3 milhão de terras. Sim, é tão grande assim. E enquanto estamos falando sobre o nosso Sol, ele tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Sua massa? Bom, é pelo menos 330 mil vezes maior do que a da Terra. Eu não sou um cientista, então vou tentar simplificar. É uma bola de matéria quente, flamejante e brilhante, mantida unida pela gravidade. A razão pela qual elas emitem calor e luz é que, bom, elas são muito quentes. Especialistas chamam as menores estrelas de anãs vermelhas, por causa de seu tamanho e cor. Elas também são os tipos mais frequentes de estrelas em nossa galáxia, com algumas delas sendo tão pequenas e fracas que são invisíveis para as pessoas na Terra. É o caso da nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri. Nosso Sol é considerado uma estrela média, pois tem uma massa, brilho e expectativa de vida médios. Há também estrelas gigantes por aí. Elas são mais raras, mas mais fáceis de se ver. É por isso que você pode presumir com segurança que quase todas as estrelas que você vê depois que o Sol se põe são muito maiores do que o Sol. Mas chega disso, vamos trazê-lo de volta à estrela do show de hoje, a Lua, nosso único satélite natural. Mas é o único? Isso pode ou não ser a verdade completa. Em 1997, um grupo de cientistas se deparou com um asteroide com cerca de 5 km de largura, que parecia ter entrado no controle gravitacional da Terra, aparentando ser um satélite do nosso planeta. Eles o chamaram de Creighton. O asteroide leva cerca de 770 anos para fazer uma viagem ao redor da Terra. Também parece que permanecerá em um estado suspenso ao redor do nosso planeta por pelo menos mais 5.000 anos. A Lua também está se afastando de nós. A cada ano, ela essencialmente mantém parte da energia rotacional do nosso planeta e a usa para se lançar cerca de 4 centímetros em direção à sua própria órbita. Se os dados que temos disponíveis hoje estiverem corretos, quando surgiu, a nossa Lua estava a cerca de 22.530 quilômetros de distância de nós. A distância hoje é de 385 mil quilômetros em média. Então, o que acontecerá quando ela se afastar completamente? Bom, com certeza será o fim de músicas como Moon River, Fly Me to the Moon, Lua de Cristal, Banho de Lua. Então, simplesmente não haverá marés nos oceanos do nosso planeta, e nossas noites se tornarão mais escuras. As estações ficarão muito diferentes, assim como a duração dos nossos dias. Com base nos cálculos atuais no mundo da ciência, isso levará cerca de 50 bilhões de anos para acontecer, então não há necessidade de se apressar e estocar lanternas por enquanto. A menos que você simplesmente goste de acumular coisas. Tem outra coisa aqui também. O nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Vou poupá-lo dos cálculos, mas para resumir, é mais provável que muito antes de a Terra ficar sem sua Lua, o Sol já tenha engolido os dois. Nossa, eu não acho isso mais reconfortante. Mas ei, o que faz de um planeta, bom, um planeta? E por que a nossa Lua não é considerada um? Quero dizer, é maior do que alguns outros objetos no nosso sistema solar que são, tecnicamente, planetas. Para começar, um planeta é um corpo celeste que faz 3 coisas: orbita em torno de uma estrela e não de outra coisa. É maciço o suficiente para se tornar arredondado por causa de sua própria gravidade. E, por fim, tem o poder de arrebatar qualquer poeira ou fragmento em sua órbita à medida que continua a se mover ao redor do Sol. Então estabelecemos que a Lua não orbita o Sol, mas também não orbita a Terra. Ambos orbitam um certo ponto estacionado entre eles chamado de baricentro. Fica a cerca de 1.600 km abaixo da superfície terrestre, claro, mas ainda a cerca de 4.800 km do centro do nosso planeta. Como este baricentro fica abaixo da superfície da Terra, não consideramos a Lua um planeta. Para poder fazer isso, a Lua teria que ser cerca de 1/3 maior ou estar 1/3 mais distante para que o baricentro fosse independente da superfície terrestre. No entanto, a Lua tem algumas outras características semelhantes às de um planeta, o que a torna muito especial no nosso sistema solar.
Em primeiro lugar, tem uma crosta, um manto e um núcleo. Também tem uma geologia bastante ativa, com eventos como nossos próprios terremotos. Você adivinhou certo, eles levam o nome de lunamotos. Ei, eles têm tortas de lua por lá também? Agora vamos continuar nossa exploração espacial um pouco mais. Espere, o quê? Você não consegue me ouvir? Claro que não consegue, porque o espaço é totalmente silencioso. Como não há atmosfera no espaço, o som não tem meio ou maneira de viajar para que você possa ouvi-lo. Você vai querer ficar longe de Vênus se quiser continuar suas viagens espaciais. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. Tem uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius em sua superfície. Você pensaria que é porque é o mais próximo do Sol, mas não é o caso. Você também pensaria que o planeta mais próximo, Mercúrio, seria o mais quente. Bom, como este não tem atmosfera que ajuda a regular a temperatura, ele tende a ter flutuações maiores. Seu calendário também seria muito confuso em Vênus, já que um dia em sua superfície dura cerca de um ano terrestre. Isso ocorre porque Vênus está girando lentamente em torno de seu próprio eixo, levando 243 dias terrestres para completar seu próprio dia. Se você fosse fazer uma parada em Marte, deveria ficar de olho naquele pôr do sol azul. De acordo com especialistas da NASA, há uma poeira fina que torna o azul perto da parte do Sol no céu muito mais visível em Marte. Algum fã de diamante por aí? Faça as malas, porque há um planeta lá fora feito de diamantes e tem o dobro do tamanho da Terra. É o planeta 55 Cancri. Acredita-se que provavelmente está coberto de grafite e diamantes. Um traje espacial custa cerca de 12 milhões de dólares, mas uma visita lá cobriria completamente as despesas, você não acha? E se você não é fã de explorações espaciais e prefere o conforto do nosso planeta, aqui estão algumas boas notícias. Temos mais árvores aqui na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Sabemos que existem cerca de 3 trilhões de árvores aqui na Terra e entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Pronto para testar seus conhecimentos? Claro que sim! Você receberá um ponto para cada resposta correta. Então, bora lá! O Sol é amarelo. Você acha que isso é um mito? Peça a alguém para desenhar uma imagem do Sol e é provável que a pessoa fará um círculo amarelo ou laranja no céu. Surpresa! Na verdade, o Sol não é amarelo. Se você o vir em algum lugar fora da atmosfera da Terra, ele será branco. Por quê? Segundo a NASA, a temperatura do Sol é a razão pela qual ele é branco. A cor do Sol consiste em todas as cores misturadas, por isso parece branco aos nossos olhos. Então, por que você acha que o vemos como amarelo ou laranja aqui da Terra? Os comprimentos de onda coloridos, que são amarelos e laranjas, são mais longos e os únicos que chegam aos nossos olhos. As outras cores de comprimento curto de onda se espalham na atmosfera e o céu parece azul durante o dia pelo mesmo motivo. Os meteoritos são quentes como fogo quando caem na Terra. O que você acha? Mito ou fato? Quando as pessoas veem uma bola de fogo ao redor do meteorito, acham que ele está super quente. Isso é um mito. Os meteoritos não caem imediatamente na Terra. A maioria deles está no espaço há bilhões de anos, e lá o ambiente é frio. Apenas alguns graus acima do zero absoluto. Mas os meteoritos não caem na Terra em chamas? Por quê? A bola de fogo é na verdade o ar na frente do meteorito. Ele é comprimido pela enorme velocidade dele. Aí, a parte externa pega fogo. Mas essa camada se apaga no impacto ao pousar na Terra. Como você pode imaginar, quando eles pousam, os meteoritos são no máximo mornos e não quentes como lava. Um lado da Lua fica permanentemente no escuro. Você acha que isso é um mito ou um fato? É um mito. Ah, fala sério! Primeiro o Sol e agora a Lua? Tô vivendo uma mentira? Então, as pessoas olham para o céu e veem apenas o lado brilhante da Lua. A realidade é que o Sol brilha igualmente em todos os lados da Lua enquanto gira e orbita a Terra. Metade da Lua está na sombra e metade recebe a luz do Sol, parecido com o que acontece com a Terra. Então não é verdade. Semelhante à Terra, a Lua não tem um lado escuro permanente. A lógica é simples. A Lua orbita a Terra, mas também gira em seu próprio eixo. Se pensamos sobre isso, percebemos que estamos sempre olhando para o mesmo lado da Lua. Os buracos negros absorvem tudo o que aparece pelo caminho. O que é? Mito ou fato? Os buracos negros não têm massa infinita e força gravitacional. Mas, ainda assim, ninguém sabe ao certo o que acontece com as coisas puxadas para dentro deles, embora os especialistas saibam que eles não têm supergravidade. Vamos imaginar isso.
Se houvesse um buraco negro tão grande quanto o Sol, ele não engoliria imediatamente todo o planeta. Imagine buracos negros como aspiradores de pó. Cada um atrai uma nuvem de poeira perto do seu alcance. As outras partículas de poeira permanecem onde estão. Portanto, mesmo que houvesse um buraco negro substituindo o Sol, todos os planetas continuariam a orbitar da mesma forma. Eles não iriam para o buraco negro. Se uma estrela ou outra coisa entrasse no alcance dele, só então sua gravidade afetaria a estrela. Quando você liga para alguém, o sinal é refletido por um satélite. Isso é um mito ou um fato? É um mito. Ou melhor, uma lenda urbana ou equívoco, como preferir. Quer dizer, existem alguns telefones via satélite, mas nós, pessoas comuns, não os usamos todos os dias. Seu celular funciona de uma maneira bem diferente. Quando você liga para alguém, a torre mais próxima conecta você a outra pessoa online. É por isso que existem conexões de torre, enormes redes de conexões de torre para torre e cabos ocultos. A Lua não tem gravidade. Alguma suposição? Mito ou fato? Isso é uma lenda urbana. Pergunte a qualquer astronauta que você conhece. Se você não conhece nenhum, apenas confie em mim. Há imagens provando que a Lua tem gravidade. Quando digo que a Lua tem gravidade, não pense que é parecida com a gravidade da Terra que faz uma maçã cair. A Lua tem apenas cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Qual é a sensação de andar na superfície da Lua? O segundo homem a pisar na Lua, Buzz Aldrin, mencionou que é como se mover em câmera lenta, e talvez não muito diferente de um trampolim, só que sem elasticidade e instabilidade. O pôr do Sol em Marte parece azul. Você acha que isso é um mito ou um fato? Isso é um fato. O pôr do Sol é sempre magnífico. O céu é cheio de diferentes tons de amarelo. Agora imagine isso em azul. De acordo com a NASA, o pôr do Sol em Marte parece azulado a olhos nus. Isso acontece por causa da poeira, pois as partículas mais próximas do Sol aparecem em tons de azul. Existe algo chamado lunamotos. Isso é um mito ou um fato? Fato. Tremores também acontecem na Lua, e eles são chamados de lunamotos. Eles têm características diferentes, não muito semelhantes aos terremotos na Terra. Um planeta pode ser quente o suficiente para vaporizar rochas. Algum palpite? É um mito ou um fato? É um fato. A temperatura nesse universo é realmente muito alta. Existe um planeta cuja temperatura é suficiente para derreter e até vaporizar rochas. Ele é 2 vezes maior que a Terra. Essa super-terra é parecida com o nosso planeta e é muito quente. Especialistas acreditam que possivelmente existam oceanos de lava e nuvens que chovem rocha derretida. Cabe 1 milhão de terras dentro do Sol. Você acha que isso é um mito ou um fato? Fato. Embora o Sol seja uma das mais de 100 bilhões de estrelas da Via Láctea e esteja no coração do nosso sistema solar, pode caber 1 milhão de terras nele. Sim, ele parece pequeno quando o vemos daqui, mas é só porque está bem longe da Terra. Todos os cometas têm caudas. Mito ou fato? É verdade. Alguns cometas simplesmente não mostram suas caudas. Eles parecem como se alguém tivesse jogado uma bola de neve no espaço. O espaço é completamente silencioso. O que você diz? Shhh, eu sei que essa foi muito fácil. É um fato. O espaço não tem atmosfera, então não há como ouvir nenhum som lá. Mercúrio é o planeta mais quente. Mito ou fato? Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, então isso deveria ser um fato, né? Não, na verdade não. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e o segundo planeta a partir do Sol. Mas a distância do Sol não é o que define a temperatura. O calor depende da atmosfera. Assim, a atmosfera de Vênus consiste principalmente de dióxido de carbono e de um pouco de nitrogênio. Essa combinação torna a atmosfera muito espessa. E quando digo espessa, é realmente isso. Ao longo do ano, a superfície de Vênus mantém uma temperatura de cerca de 460 graus Celsius. A superfície de Mercúrio tem a temperatura parecida com a de um deserto, mas ela é muito mais alta em termos de variações. Vênus gira no sentido horário. O que você diz? Isso é um fato. Vênus gira na direção oposta em comparação a muitos outros planetas. O Sol nasce no oeste e sua rotação é bem lenta. O planeta precisa de 225 dias terrestres para completar sua rotação ao redor do Sol. A distância do planeta em relação ao Sol afeta a duração de uma rotação. Ele fica bem perto e o Sol exerce uma forte e perceptível atração sobre os planetas. As pegadas na Lua podem ficar lá por milhões de anos. Você acha que isso é um fato ou um mito? Fato verificado. A Lua não tem atmosfera, portanto, não há vento.
Se não há vento, não é possível apagar as pegadas sem qualquer intervenção. E então, quantos pontos você conseguiu? Conte pra gente nos comentários. Imagine isto. Você foi convidado para participar de uma academia espacial. Você pode viajar pelo sistema solar e se exercitar, mas a gravidade muda em diferentes corpos espaciais. Então vamos descobrir se você pode ficar mais forte em outro lugar ou se deve continuar praticando na Terra. Sua nave está se aproximando do planeta anão Plutão. Está ficando cada vez mais frio. Não é de se admirar, o Sol está a mais de 6 bilhões de quilômetros de distância. Você deve estar feliz por ter trazido seu traje espacial térmico, certo? Para deixar a espaçonave, os terráqueos precisariam da ajuda de uma máquina de gravidade, já que Plutão tem apenas 1/15 da gravidade da Terra. A gravidade é a força que puxa os corpos para o chão. Quanto menor a massa de um corpo espacial, mais fraca é a gravidade. Então, em Plutão, você não pode praticar nenhum esporte que envolva corrida. Se o fizesse, provavelmente sairia voando para longe. Você pode experimentar o levantamento de elefantes, afinal, você não pode fazer isso na Terra. Em Plutão, pegar um elefante pesando 900 quilos é como levantar 54 quilos. A próxima parada é Netuno. Está mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. A atmosfera lá é escura e fria. Você pode ficar impressionado com o tamanho gigantesco do planeta. Não é à toa que tem o título de gigante de gelo. Talvez hoje você sinta vontade de fazer alguns esportes de inverno? Dizer que Netuno vive um inverno perpétuo é um eufemismo. A temperatura média do planeta é de cerca de menos 220 graus Celsius. Mas a gravidade aqui é apenas 10% mais forte do que na Terra, portanto não se sente muita diferença. Este mundo não tem uma superfície sólida, então você não poderá deixar a espaçonave. Aquilo lá é uma pista de hóquei no gelo? Pegue seus patins de gelo e seu taco e prepare-se para superar seus companheiros de viagem. Que tal um pit stop rápido em Urano? Este é outro gigante de gelo, e a gravidade aqui é 90% da gravidade da Terra. Você pode fazer algumas flexões dentro da espaçonave, pois não sairá. A superfície lamacenta do planeta é composta de água, metano e amônia em sua forma líquida. Não há terra firme para pisar. Se você de alguma forma encontrasse uma maneira de sair, se sentiria mais leve do que na Terra. Se você pesasse 45 quilos em casa, pesaria 40 quilos aqui. Será que podemos chamar isso de dieta uraniana? Ao se aproximar de Saturno, preste atenção em seus anéis, que na verdade não são anéis. Eles consistem em pedaços de asteroides e meteoros voando ao redor do planeta. A massa de Saturno é tão grande que atrai muitos outros corpos espaciais para sua órbita. E agora você é um deles. É preciso ser criativo para o seu treino. Você agendou uma experiência de paraquedismo aqui. Se cair em queda livre na atmosfera de Saturno, atingirá a velocidade de 40 km por segundo. Não se esqueça de abrir o paraquedas. Pensando melhor, é impossível tocar o solo. A superfície de Saturno é puro gás. Uma curiosidade. Certa vez, Saturno atrapalhou a formação do 10º planeta no Sistema Solar. Os detritos do planeta, que agora compõem parcialmente os anéis de Saturno, poderiam ter se misturado para formar um planeta, mas em vez disso foram puxados para a órbita de Saturno. Você está se aproximando de Europa, uma das luas de Júpiter. A gravidade aqui é tão fraca que você se sente sem peso. Digamos que haja uma parede de escalada lá. Que tal tentar? Normalmente, este esporte exige muita força física, mas aqui você só terá que carregar 13% do seu peso. Sua subida ao topo será fácil nessas condições. Entrar na atmosfera de Júpiter será como estar dentro de uma nuvem. Está vendo aquela mancha vermelha no canto inferior esquerdo? É uma tempestade com o dobro do tamanho da Terra, que está ocorrendo há centenas de anos. Para se divertir aqui, por que você não faz alguns polichinelos? Vou contar até 100. Preparar? Apontar? Já! A gravidade aqui é super forte, é 2,5 vezes mais poderosa que a da Terra. Então você provavelmente ficará exausto com apenas 30. Que pena. Passageiros a bordo da espaçonave, apertem os cintos, pois podemos experimentar uma forte turbulência. Para viajar de Júpiter a Marte, você terá que passar por um cinturão de asteroides. No caso de estar preocupado com que sua nave possa esbarrar em algo, relaxe. Há uma distância de 480 mil quilômetros entre os asteroides. Vamos parar em Ceres, o único planeta anão no cinturão de asteroides. A gravidade aqui vai fazer você se sentir muito forte. Que tal praticar um pouco de arremesso de tronco?
Estamos falando de toras pesadas que podem medir até 6 metros de comprimento. O objetivo é jogá-las o mais longe possível. Aqui, um poste de 80 quilos parece pesar 2 kg, que é basicamente o peso de um melão. Pronto para a competição? Uhul! Finalmente, Marte. Lembra de todas aquelas cambalhotas que você sempre quis experimentar? Aqui é o lugar ideal. A gravidade de Marte é cerca de 2,5 vezes mais fraca do que a da Terra, o que significa que você provavelmente conseguirá levantar seu próprio peso corporal sem nenhuma dificuldade. Já que as pessoas continuam tentando terraformar Marte, abrir uma academia aqui não parece uma má ideia, não é? Passageiros e membros da tripulação, agora estamos começando nossa descida para Phobos. É uma das luas de Marte. A gravidade aqui é incrivelmente fraca. Se você sempre sonhou em ter força sobre-humana, este é o lugar certo. Você pode se exercitar aqui, digamos, fazendo ginástica artística. Comece com uma estrelinha, em seguida passe para piruetas realizadas no ar. Em Phobos, você pode começar a fazer saltos triplos para trás rapidamente. Ah, olhe! A Terra está prestes a aparecer no horizonte. Com certeza o visual daqui é majestoso. Mas não vamos parar por aqui agora. Em vez disso, vamos visitar o planeta irmão da Terra, Vênus. Tem quase a mesma massa terrestre, o que significa que eles têm gravidades semelhantes. Os terráqueos não podem sobreviver na superfície de Vênus devido à grande quantidade de amônia em sua atmosfera. Mas vamos imaginar que você possa praticar alguns esportes ao ar livre. Gostaria de experimentar o futebol bolha? É aquele onde os jogadores vestem um colete que é uma bolha inflada de ar e ficam esbarrando uns nos outros enquanto disputam a bola. As pessoas jogam este jogo na Terra. Com a gravidade um pouco mais fraca, em Vênus poderia ser um pouco mais fácil, mas ainda assim você deve considerar que usará uma bolha de 11 quilos como colete, tipo como um hamster na Terra, sem mencionar que sua roupa restringirá o movimento dos seus braços e pernas. É um desafio, mas parece divertido. Vamos adiante. Se você pousar no lado ensolarado de Mercúrio, experimentará temperaturas escaldantes de 420 graus Celsius. Se você está se sentindo cansado após o treino espacial, uma relaxante sauna fumegante será o ideal. Você se sentirá como uma pessoa nova em folha quando chegar ao próximo planeta. Voaremos o mais próximo possível do Sol, para que você possa ter uma ideia de sua gravidade. A massa solar é enorme, é mais de 333 mil vezes a massa da Terra. E a gravidade aqui é extremamente poderosa. Você teria problemas para levantar algo tão leve quanto uma garrafa de água se conseguisse pisar na superfície do Sol. Está achando muito quente? Bem, imagino que seja melhor voltar à noite. Haha, brincadeirinha. No caminho de volta para casa, faremos uma parada na Lua. Me refiro ao satélite natural da nossa Terra. Andar na superfície lunar será como pular. Você poderá pular até 10 metros, então por que não tentar um pouco de parkour? Se você jogar basquete, marcar um ponto será muito difícil. Mas então você pode pular mais alto do que o aro e fazer uma enterrada épica. E beisebol? Se você jogar a bola para cima, provavelmente nunca mais haverá. Finalmente pousamos na Terra. Desculpe desapontá-lo, mas você não está voltando com força sobre-humana. Mesmo quando você estava levantando um elefante, a gravidade estava ajudando muito. Mas foi uma viagem legal, você não acha? Os cientistas continuam encontrando novos planetas que chamam de superterras. É uma classe de planetas mais massivos do que a Terra, mas muito mais leves que gigantes de gelo como Urano e Netuno. As superterras podem ser formadas de rocha, gás ou uma combinação desses elementos. Elas geralmente são 2 vezes ou até 10 vezes maiores que a Terra. São interessantes de se estudar, mas meio longe demais do nosso planeta. Elas são bastante comuns fora do nosso sistema solar, juntamente com outros planetas interessantes, como mini-Netunos. Esses também podem ser anões gasosos, gigantes de gelo ou enormes corpos rochosos. Porém, novamente, não temos nada assim. Mas algo que temos de fato e que esses outros sistemas solares não têm? Júpiter. É o maior e mais pesado objeto que orbita nosso Sol. Esse rei dos planetas possui uma força poderosa para dominar nosso sistema solar. Júpiter é notório por engolir planetas. Um protoplaneta bateu nele há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando Júpiter ainda era um planeta jovem em seus estágios iniciais. Esse protoplaneta era 10 vezes mais pesado que a Terra e era formado por gelo e rocha. A colisão foi enorme. O núcleo de Júpiter se separou e hélio e hidrogênio se misturaram com materiais mais densos. Com o tempo, o material pesado voltou para o núcleo denso, como vemos hoje. E se ele engoliu um planeta antes, pode fazer isso novamente.
Suspeitamos que nosso sistema solar costumasse ter muitos outros grandes planetas do que tem agora. Por exemplo, é meio vazio em torno de Mercúrio hoje. Áreas semelhantes em torno de muitas outras estrelas centrais são definitivamente mais cheias de planetas de massa intermediária, com o tamanho entre o da Terra e o de Netuno. Nosso sistema solar era um lugar caótico em seus primórdios. Estrelas jovens eram cercadas por discos giratórios de poeira e gás, e planetas se formariam a partir desses detritos, algo como árvores quando estão surgindo do chão. Planetas pequenos e rochosos se formariam com forte calor e luz perto das estrelas, enquanto gigantes gasosos se formariam mais longe, onde as temperaturas são mais baixas, o que significa que poderiam preservar materiais mais gasosos. E embora os planetas em nosso sistema solar pareçam bastante estáveis e pacíficos hoje, seguindo suas órbitas, isso nem sempre foi assim. Alguns planetas não tinham uma órbita circular, mas sim órbitas oblongas, mais excêntricas. Primeiro, eles iam em direção às suas estrelas e depois se afastavam. Era como se tivessem sido jogados fora do caminho devido à gravidade de outros planetas próximos. Há algo chamado Teoria Grand Tech, ou Grande Virada. Ela explica as coisas que aconteceram nos primeiros milhões de anos da formação do nosso sistema solar. Em algum momento, Júpiter, um dos principais personagens aqui, pode ter sido puxado para mais perto pela nossa estrela central. Depois disso, voltou e pegou uma enorme nuvem de detritos, algo como um veleiro quando se enrola em torno de uma boia. Isso meio que atrapalhou os outros planetas que estavam em processo de formação. Depois de Saturno estar totalmente formado, nossos vizinhos próximos do sistema solar desapareceram um pouco. Mas se a ideia do Grand Tech estiver correta, Júpiter pegou tudo em seu caminho e suas migrações causaram mais colisões nessa área. É por isso que alguns dos planetas se destruíram e comeram uns aos outros. Júpiter pode ter fornecido parte da água que enche agora os oceanos que temos em nosso planeta. Ele atrai muitos asteroides. De tempos em tempos, envia algum zumbido para o espaço interestelar ou entre os planetas do nosso sistema solar. Pode até ter participado da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Quando a enorme rocha espacial atingiu a Terra, deixou uma cratera ao largo da costa da península de Yucatán, no México. Causando terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis, a consequência foi um impacto enorme em toda a vida animal e vegetal na Terra. Ninguém sabe de onde veio, nem temos certeza se foi um asteroide ou um cometa. Uma teoria diz que pode ter sido um cometa que veio da nuvem de Oort, que é feita de detritos gelados e está localizada em algum lugar na borda do nosso sistema solar. Ele pode ter sido jogado fora de curso por Júpiter e sua poderosa força gravitacional. Dessa forma, nosso sistema solar era como uma máquina de pinball, onde Júpiter, o maior planeta, chuta cometas que chegam em órbitas que os aproximam do Sol. Quando esses cometas estão perto do Sol, podem passar por fortes forças de maré que os separam e, eventualmente, criam pedaços de cometa parecidos com estilhaços. Esse evento foi o momento em que nossos ancestrais mamíferos começaram a governar. Isso significa que sem Júpiter, a gente também poderia não existir, nem mesmo a Terra. Parece que nosso maior planeta deu um golpe, destruiu planetas mais antigos e abriu caminho para mundos menores como o nosso. Júpiter pode ter sido a razão pela qual não conseguimos encontrar o planeta 9 agora. Os cientistas acreditam que ele existe e acham que pode estar escondido em algum lugar além de Netuno, mas não é Plutão. Existem 3 zonas no nosso sistema solar: os planetas internos, os externos e o que quer que haja além. O misterioso planeta pode ser do tamanho da Terra ou de Marte. Ele girava entre os gigantes gasosos antes que eles finalmente o jogassem em direção às partes externas do nosso sistema solar, ou até mesmo em algum lugar do espaço profundo. Júpiter tem listras devido a diferenças de temperatura, gás atmosférico e composição química. Os cientistas costumavam pensar que a única razão para essas cores diferentes era o poderoso vento atmosférico e o material circulando entre camadas da atmosfera. Agora sabemos que as listras de cor clara, ou as chamadas zonas, nos mostram onde o gás sobe. Quando as listras são escuras, são chamadas de cinturões e podem nos dizer onde o gás está se depositando. As luas de Júpiter também podem ser o motivo pelo qual o planeta é listrado. Elas estão puxando as células de convecção atmosférica. No centro de Júpiter existe um núcleo denso e líquido feito de hélio e hidrogênio metálico, juntamente com elementos mais pesados dissolvidos. À medida que avançamos em seu centro, a temperatura e a pressão no interior do planeta caem. Dessa forma, o interior líquido dá lugar aos gases da atmosfera. Novamente, principalmente hélio e hidrogênio. Ninguém sabe quão profunda é essa fronteira líquido-gás, mas o planeta provavelmente é totalmente líquido a alguns milhares de quilômetros sob os topos de suas nuvens.
Júpiter ainda seria maior que alguns outros gigantes, como Saturno, se pudéssemos retirar seus gases. Júpiter às vezes é até chamado de estrela fracassada, embora isso não seja bem correto. É feito principalmente de estrelas regulares semelhantes a hidrogênio, mas ainda não é maciço o suficiente para iniciar reações termonucleares em seu núcleo, o que acabaria por transformá-lo em uma estrela real. Em teoria, todo objeto poderia ser transformado em uma estrela se adicionássemos matéria suficiente a ele. Se houver massa suficiente, a temperatura e a pressão interna aumentarão e iniciarão reações termonucleares. Então, para transformar Júpiter em uma estrela como o Sol, seria necessário torná-lo 1000 vezes mais massivo. Mas, para formar uma anã vermelha mais fria, você só precisaria de mais 80 massas de Júpiter. Dessa forma, Júpiter não se tornará espontaneamente uma nova estrela no nosso sistema solar, mas se muitos objetos espaciais com massa semelhante colidirem com ele, ou em outras palavras, se Júpiter os engolir, talvez, nunca se sabe. Mas, em teoria, se pudesse se tornar uma estrela massiva, teria impedido que outros planetas se formassem em órbitas estáveis. Também teria aumentado a radiação que a superfície desses planetas recebe, que é por isso que seria muito difícil para a vida se desenvolver em nosso sistema solar. Júpiter é o planeta que gira mais rápido no nosso sistema solar. Ele só precisa de 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo, mesmo que seja enorme, mais de 300 vezes maior que a Terra e 2,5 vezes mais massivo do que o resto dos planetas em todo o nosso sistema solar juntos. Mas se ficasse mais massivo, encolheria. Mais massa tornaria Júpiter mais denso, o que significa que ele começaria a se puxar para dentro de si mesmo, e então poderia obter 4 vezes sua massa e ainda ter o mesmo tamanho. Muita gente lembra de ver o astromóvel lunar Apollo, construído para missões espaciais nos anos 70 na Lua. Além de transportar astronautas para certas explorações, ele foi usado para tirar fotos e coletar amostras de solo para os cientistas estudarem. O veículo foi projetado pela Boeing, empresa famosa pela fabricação de aviões, e custou cerca de 38 milhões de dólares. O tipo de troco que você encontraria hoje no sofá do Elon Musk. No futuro distante, as tecnologias serão tão avançadas que um carro comum para a Lua se comportará como uma das SUV comuns que temos hoje. Ele terá uma aparência elegante e poderá ser produzido por alguns fabricantes de automóveis famosos disponíveis. O astromóvel lunar usava um acelerador em forma de T para se mover para a esquerda, direita, para trás e para frente. O do futuro poderá ser comandado por voz e precisará do mínimo controle humano. E não podemos deixar de fora o teto solar. Ei, você realmente não precisa de um teto lunar na Lua. De qualquer forma, as condições de condução nas luas não são tão extremas em comparação com Marte ou outros planetas. É difícil acreditar que a primeira nave de pouso a entrar em Marte foi a Viking 1, lançada em 20 de agosto de 1975. Ela chegou ao planeta no dia 19 de junho de 1976. Mais décadas depois, a Curiosity, que tinha 6 pernas e 6 rodas, deu as caras como um fofo robô explorador. Ela foi projetada para terrenos acidentados. Portanto, em um futuro distante, um veículo operado por humanos poderá ter um design semelhante para pessoas que desejam navegar pelo pôr do sol de Marte. Para que qualquer carro projetado por humanos funcione em outros planetas além da Terra, ele precisa ser elétrico ou qualquer outra coisa que possa produzir um suprimento ilimitado de energia. Veículos movidos a gás não funcionarão no vácuo do espaço e certamente em nenhum outro planeta. Eles podem ser alimentados pelo sol forte e converter a energia para operar. O interior tem que acomodar as condições extremas do local, já que a atmosfera é muito fina e irrespirável. Tem que ser muito quente, já que Marte pode atingir temperaturas abaixo de 0. A questão da gravidade não é tão extrema, mas as frequentes tempestades de poeira são o problema. O veículo também terá rodas presas às pernas para manobrar adequadamente, pois o terreno é difícil de se locomover. Minha opinião sobre isso? Acho que o interior todo de couro nos bancos da frente e de trás seria bom. Adicionar um sistema de som com 12 alto-falantes para a rádio FM? Fala sério, é mais que necessário. Eu mencionei o teto solar? Sim, falei. E não se esqueça dos bancos traseiros rebatidos 60-40, para que tenha muito espaço para transportar equipamentos de camping para um bate-volta de fim de semana. Enquanto isso, ainda é possível ter uma visão panorâmica do interior em um projeto como o de um ônibus de turismo em Marte. Há muitos locais para descobrir, como a montanha mais alta do nosso sistema solar e os picos de carbono com neve. O planeta vermelho também pode ter trem expresso para viagens de um lugar para outro.
será uma daquelas cabines luxuosas que levarão de um ponto de referência a outro, desde que Marte for colonizado e estabelecido. O trem também será movido a eletricidade ou por outra fonte de energia. Marte é um lugar onde é possível ter todos os tipos de veículos, já que as condições não são muito diferentes das que temos aqui. Só não saia sem capacete. Se projetarmos um automóvel para Mercúrio, prepare-se para a luz brilhante do Sol. Nesse caso, precisaríamos adicionar viseiras industriais e faixas de blackout, cobrindo os vidros para que o Sol não nos atinja. Pelo menos, não teremos que nos preocupar com o calor, já que Mercúrio não é o planeta mais quente do nosso sistema solar. Bem, as temperaturas podem chegar a 427 graus em um dia quente e ensolarado e cair para menos 184 à noite. O veículo terá que ter várias camadas e revestimentos para suportar as condições. E provavelmente terá pernas de aranha para se mover, pois as rodas de borracha derreterão instantaneamente. E para escapar de danos, precisará cavar no subsolo para se esconder do Sol e da atmosfera, assim como um caranguejo ou aquelas aranhas que fazem alçapões. Dirigir em Plutão será muito desafiador, considerando que se trata do planeta mais distante do Sol. Embora não seja mais tecnicamente um planeta, ainda assim é uma massa grande o suficiente a se explorar. As temperaturas lá podem chegar abaixo de menos 200 graus. Uma jaqueta não é suficiente. O automóvel precisará de um super isolamento para manter o operador aquecido e confortável. O gelo de metano envolve o solo e cobre as montanhas. A gravidade também é um problema, pois é muito fraca, o que fará o carro flutuar no ar. Projetar o modelo para lá será complicado. O segredo para que ele ande e não congele será a maneira como as pernas se movem. Ele deverá ter muito calor gerado para se manter aquecido. O peso é suficiente para deixá-lo no lugar. No entanto, isso não pode ser dito de Netuno, o planeta mais ventoso do nosso sistema solar. É impossível respirar na atmosfera e a pressão é esmagadora. Projetar um protótipo para lá é um desafio, considerando os muitos fatores externos, e o modelo terá que ser pressurizado para combater a atmosfera externa. Ele também precisará de um revestimento especial para enfrentar as temperaturas adversas. E como Netuno é extremamente ventoso, será necessário algum tipo de âncora para manter o carro no lugar. Algo como uma grande broca que sai da base e cava no subsolo. Também deve ter pernas de aranha para se movimentar, mas elas se comportarão em um movimento semelhante ao de um camelo. Dessa forma, pode manter seu centro de gravidade. Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar, com temperaturas chegando a cerca de 540 graus. A pressão vai esmagar o veículo como uma lata, então ele precisará de pressão interna adequada para se equilibrar. Também exigirá todas as melhorias possíveis para combater o calor, além de revestimento adequado e até mesmo de uma cor especial para refletir o calor. E não pode haver vidro. Nada pode ficar no chão por muito tempo, então as pernas de aranha não funcionarão. Ele deverá pairar um pouco acima do solo e flutuar. Saturno é o segundo maior planeta do nosso sistema solar e tem uma atmosfera superior muito ventosa, além de uma gravidade muito forte. Os anéis ao seu redor são feitos de materiais de gelo que podem variar do tamanho de uma pedrinha até o de um ônibus escolar. A pressão é tão forte que você seria esmagado no segundo em que alcançasse sua atmosfera. Projetar um veículo para essas condições é muito desafiador e estranho. Ele precisará da melhor tecnologia para suportar as pressões de esmagamento e temperaturas severas. Terá que ser grande e composto por muitas camadas internas. Como a atmosfera superior é ventosa, o automóvel deverá permanecer no solo o maior tempo possível. Os cientistas não sabem muito sobre a aparência da superfície, então o carro terá que estar preparado para se mover em terrenos sólidos, líquidos e qualquer outra coisa do tipo. Eu acho que são poças. Ele precisará de braços mecânicos para manobrar pelo possível solo acidentado e de várias pernas, como uma centopeia. Os braços podem pegar coisas e retirá-las do caminho. O corpo longo também pode se destacar e se dividir em cápsulas menores para uma fuga rápida. Do que, ainda não sabemos. Nenhum humano pode sair dele, mesmo que use equipamento de proteção. Robôs terão que ser implantados para testar como os corpos humanos podem suportar as condições. Júpiter tem condições mais severas do que Saturno, sendo a mancha vermelha a área mais perigosa do planeta. Ela é extremamente grande e tem tempestades semelhantes a furacões que acontecem há anos. O veículo se parecerá com o de Saturno, mas com serviço extra pesado. Os cientistas também não sabem o que está acontecendo na superfície, exceto pela pressão atmosférica esmagadora. O automóvel não poderá se mover na superfície
se passar pela mancha vermelha. Então, terá que cavar no subsolo e se movimentar por baixo. Para isso, serão necessários uma enorme broca e mini-drones automatizados, além de veículos menores que podem ser implantados no principal para ajudar na escavação e pesquisa. Uma vez no solo, ele terá pernas que o ajudarão a rastejar e um nariz de broca gigante para cavar ainda mais. Muitas das partes do corpo também podem se dividir em cápsulas menores para atravessar certos terrenos, mas podem ser facilmente recolocadas. O lugar mais maluco onde podemos lançar um veículo é o Sol. Não há como imaginar isso, a não ser que seja um automatizado. Qualquer humano a bordo não chegará na metade da jornada. O lançamento terá que ser de Mercúrio, em uma instalação de proteção protegida das temperaturas adversas. O modelo terá que ser feito com os melhores recursos para suportar o calor e os gases extremos, e não irá durar mais do que alguns minutos quando estiver nas proximidades. Provavelmente se parecerá com um satélite e flutuará para fazer algumas filmagens para estudarmos. Provavelmente custará trilhões de dólares, mas os resultados valerão a pena, não? Há muitas condições diferentes em outros planetas e luas que poderiam afetar o modo pelo qual o seu pet evoluiria. Pegue a gravidade, por exemplo. Em um planeta maior e mais denso, ela seria maior, significando que as criaturas de lá seriam baixinhas, mais pesadas e, talvez, com várias patas para ter um suporte estrutural. Em um mais leve, com gravidade mais fraca, os animais conseguiriam saltar, planar e deslizar com mais facilidade, e provavelmente teriam corpos mais altos e leves. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, um mundo desértico, empoeirado e frio. Também é bastante dinâmico, com estações, calotas polares, canyons, vulcões extintos e provas de que foi ainda mais ativo no passado. A gravidade ali é menor do que a da Terra, e por ser mais afastado do Sol, veríamos menos luz solar por lá. Ele também não tem nenhum campo magnético protetor, por causa de sua fina atmosfera, então tudo fica exposto à radiação. Às vezes, fortes ventos criam tempestades de poeira que uivam pelo planeta inteiro, e a poeira continua a assentar meses depois. Em Marte, seu cachorrinho de estimação provavelmente teria um físico mais alto e robusto para compensar a fraca gravidade, e teria olhos maiores para captar melhor o distante Sol. Para se proteger da radiação, seu doguinho teria que mudar o pigmento de melanina para carotenoides, que dá a cor a cenouras, tomates e laranjas. Então, ele provavelmente teria a pele alaranjada. Como o planeta tem gravidade fraca, seu gato certamente seria mais leve e saltaria mais para andar por aí. Também teria pernas mais compridas. Júpiter é chamado de gigante gasoso. Ele está coberto por nuvens grossas de cor vermelha, marrom, amarela e branca, que o fazem parecer ter listras. Viver ali pode ser desafiador, pois não há superfície sólida. O planeta é composto inteiramente de gás, mas isso não quer dizer que ele é só um gigante gasoso pendurado no espaço. Se você se aventurar dentro de sua atmosfera para acessar partes mais profundas, verá que o gás vai ficando mais denso até se transformar em líquido. Então, uma camada de Júpiter é um oceano feito de hidrogênio em vez de água. Com alta pressão, temperaturas extremas e ambiente fluido, teremos que nos inspirar nos moradores de águas profundas para lidar com as mesmas condições, mas em escala menor. Seu gato e cachorro seriam grandes isópodes com conchas para protegê-los da radiação de Júpiter. Assim como seu vizinho gasoso, Saturno é uma colossal nuvem de hidrogênio e hélio, sem terra firme e com ventos poderosos. De mesma forma que Júpiter, o gás fica mais denso por dentro, mas seu núcleo é muito menor. Seus famosos anéis são feitos de uma miríade de partículas de gelo. Então, nada conseguiria viver sobre eles, infelizmente. O volume de Saturno é maior que 760 terras, e ele é o segundo planeta mais massivo do Sistema Solar, com cerca de 95 vezes a massa terrestre. Sua densidade média é menor do que a da água, então esse brutamontes conseguiria flutuar em uma banheira se existisse uma que o comportasse. A única forma de entrar na névoa grossa de Saturno é se movendo como uma água-viva. Seu cachorro provavelmente teria uma cúpula em forma de sombrinha para proteger seu corpo para cima, e não teria esqueleto, para não ser esmagado pela pressão. Seu gato teria tentáculos de água-viva para andar por aí. A vida é dura em Mercúrio. Esse planeta minúsculo é o mais próximo do Sol, então a luz solar por lá é 7 vezes mais poderosa do que aqui. Nenhum protetor solar conseguiria dar conta disso. Mercúrio tem cerca de 2/5 do tamanho da Terra, com gravidade parecida com a de Marte, ou seja, 38% da terrestre. Isso quer dizer que você conseguiria saltar 3 vezes mais alto por lá, e seria mais fácil pegar objetos pesados.
a temperatura é extrema, oscilando entre escaldantes 430 graus durante o dia e menos 180 à noite. E tudo isso acompanhado por chuvas constantes de meteoro, além de tremores. Para completar, a atmosfera é muito fina e não existe ar para respirar. Carne e ossos nunca suportariam condições assim. Então, em Mercúrio, seus bichinhos de estimação seriam feitos de uma coisa parecida com metal refratário, como o titânio. Não seria necessário ter sistema respiratório. Então, as lindas carinhas de metal não teriam nariz. E os olhos provavelmente pareceriam óculos de sol grossos, para protegê-los de toda a exposição solar. Se existe um lugar mais difícil para se viver do que em Mercúrio, esse é Vênus. O segundo planeta a partir do Sol e o vizinho mais próximo da Terra no sistema solar. É o objeto mais brilhante no céu, depois do Sol e da Lua. E às vezes, parece uma estrela brilhante de manhã, ou no céu noturno. A temperatura por lá é de exorbitantes 471 graus. E a atmosfera é tão espessa que cria um efeito estufa. A superfície é seca e cheia de surpresas, como erupções vulcânicas, ventos de furacão e raios. E a cereja do bolo é a pressão atmosférica. É como se você estivesse a mais de 1 quilômetro debaixo d'água, o que causa uma dor de cabeça interminável. Seria difícil imaginar seu bichinho vivendo ali. As únicas coisas que conseguiriam sobreviver são bactérias anaeróbias. Vênus corrói tudo, até o metal, então destruiria uma espaçonave humana rapidinho. E a atmosfera do planeta contém fosfina, que é toxina para qualquer criatura que respire oxigênio, mas dá vida a micróbios. Gelados, escuros e assolados por ventos fortes. Urano e Netuno são compostos mais por líquidos frios, metano, água e amônia. O metano faz Urano ser azul, e ele tem anéis fracos, enquanto Netuno é escuro, congelante e tem muitos ventos, já que é o último planeta do Sistema Solar. Ele está a mais de 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Nenhum desses dois tem superfície sólida, e suas atmosferas se misturam lentamente à água que fica ao redor do núcleo. Além disso, a gravidade em Netuno é mais forte do que na Terra, então coloca mais pressão sobre tudo. Com uma gravidade tão poderosa, seu cachorro seria menor e seu gato seria gordinho, e ambos teriam corpos musculares e peles grossas para protegê-los do frio. Considerando o ambiente fluido, a melhor alternativa para o seu pet é virar uma baleia ou peixe-boi cósmico, flutuando pelos planetas azuis. Plutão não é muito grande, tem apenas a metade da largura dos Estados Unidos. É ainda menor que a Lua da Terra. Esse planeta anão leva 248 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. Se você vivesse ali, teria que esperar 248 anos terrestres para comemorar seu primeiro aniversário. Um dia em Plutão equivale mais ou menos 6 dias e meio na Terra. Por ser o objeto mais distante do Sol, é incrivelmente gelado, coberto por gelo, com gravidade fraca e uma atmosfera frágil. O Sol, visto de Plutão, não passa de um pontinho no horizonte, igual a Lua vista da Terra, então não podemos contar com a luz dele. Mas os cientistas sugerem que pode haver um oceano de água debaixo da superfície de lá e um clima mais ameno. Vamos analisar as criaturas terrestres com capacidade anticongelante, como alguns insetos e peixes. A baixa gravidade faz os músculos e ossos encolherem e o espaço entre as vértebras se expandir, o que deixaria seus pets maiores. A postura também mudaria, já que a coluna deles, em grande parte do tempo, não seria utilizada. Então eles provavelmente seriam altos, magros e parecidos com uma aranha, com braços e pernas compridos e coluna curvada. Em outros planetas, além do Sistema Solar, os limites entre as plantas e os animais poderiam ficar confusos, e seus pets talvez até se fundissem com os vegetais. Quem sabe se tornariam parecidos com árvores, com o coração pulsando presos a seus corpos, ou com pés se movendo para posições inusitadas em busca de luz e água. Você também poderia ter um coelho que passa quietinho, grande parte do tempo, fotossintetizando, e que só correria quando se sentisse ameaçado. Ou um cavalo gigante, parecido com um dinossauro, que se esparramaria no chão para pegar nutrientes diretamente do solo e obter energia extra com a ajuda de plantas em suas costas. A cooperação poderia gerar alguns animais fascinantes, como um mar de amebas agindo como se fossem uma única criatura gigante, parecida com uma água-viva. Milhares de carnívoros vorazes, similares ao camarão, formando um único organismo que devora qualquer coisa que surge em seu caminho. Ou uma teia de árvores entrelaçadas que coletam água em grandes quantidades no topo de suas copas. Obter oxigênio para os músculos é essencial para a resistência do seu pet. Aqui na Terra, os polvos usam uma molécula à base de cobre no sangue para transportar o oxigênio, tornando-os mais preguiçosos que os mamíferos e pássaros, que utilizam a hemoglobina à base de ferro.
Cientistas já especularam sobre outros tipos de transportes de oxigênio que poderiam fazer os animais ficarem mais em forma. Em atmosferas com mais oxigênio, poderíamos ver um macaco de estimação que conseguiria voar sem precisar parar para descansar. Em planetas frios e luas sem muita luz solar, como as de Saturno e de Júpiter, seu cachorrinho pode precisar ter contato com energia química em vez de obtê-la através do Sol. Outra coisa, em mundos sem luz nenhuma, como nas profundezas dos oceanos de Encélado, pode não haver necessidade de olhos. Os pets provavelmente sentiriam o ambiente por meio de outras formas, como guelras e sensores de vibração. Você pega um canudo gigante e começa a inflar Saturno. Ele está ficando cada vez maior e maior e maior. Já chega. Agora vamos adicionar alguns anéis gigantes. Pronto. Este é o Super Saturno, também chamado de Saturno com esteroides. Trata-se de um objeto real que os cientistas descobriram em 2012, o planeta chamado J1407b. E eles ainda não têm certeza do que realmente é. Poderia ser um gigante gasoso como Júpiter ou Saturno no nosso sistema solar. Nesse caso, não haveria nenhuma superfície sólida nele. E se quisesse colocar os pés ali, você simplesmente percorreria todo o caminho até o centro dele. Mas também pode ser uma anã marrom, que é algo entre um grande planeta e uma estrela propriamente dita. Esses objetos devem ser pesados o suficiente para iniciar reações termonucleares, como as que acontecem dentro das estrelas. Mas a força dessas reações é muito fraca para que as anãs marrons brilhem e emitam calor. Para imaginar o tamanho e o peso de J1407b, vamos olhar para a nossa Terra. Se você colocar nosso planeta em uma balança, ela mostrará um número 6, mais 21 zeros de toneladas. Ele também tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Agora aqui está Júpiter, o maior do nosso sistema solar. Seu diâmetro é 11 vezes maior que o da Terra e 318 vezes mais pesado. Se ele fosse um balde, você poderia colocar 1.321 terras nele. E este é o herói do dia, Super Saturno, quase 20 vezes maior que Júpiter. Para equilibrar a balança, você precisaria colocar 6.360 terras do outro lado. Os anéis de lá são tão largos que, se estivessem no sistema solar, ocupariam mais da metade do espaço entre o Sol e a Terra. E se trocasse de lugar com o original que conhecemos, você veria esses anéis a olho nu. Seriam maiores do que a Lua cheia. Presumivelmente, eles apareceram da mesma maneira que aqueles ao redor de nosso Saturno. Uma teoria diz que são os restos de uma Lua que já existiu, cuja órbita não era estável. E com o tempo, esse satélite foi dilacerado pelas forças das marés e do enorme planeta que orbitava. Pequenos pedaços da antiga Lua ocuparam seus lugares na órbita do gigante e colidiram um com o outro, como em um liquidificador. Depois de algum tempo, tudo o que restou foram basicamente partículas de poeira e gelo, movendo-se ao redor do planeta gigantesco. Outra teoria sugere que os anéis apareceram depois que a Lua colidiu com um asteroide ou outro satélite natural. Em seguida, o liquidificador gravitacional fez a sua parte e transformou os detritos nos anéis. Alguns cientistas acreditam que estes se formaram na mesma época do próprio planeta. Então, seriam apenas os restos da nebulosa planetária, que é uma nuvem de gás, detritos espaciais e poeira, que mais tarde, provavelmente, encolheu e se solidificou para formar um planeta. Só podemos supor de onde Super Saturno tirou seus anéis, mas os cientistas dizem que sua massa equivale a 80% da Terra. Isso pode significar que a Lua que costumava orbitar J1407b tinha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso planeta. Há uma pequena lacuna no meio desses anéis. Os cientistas acreditam que a Lua de Super Saturno pode estar lá. Se for esse o caso, deve ser do tamanho de Marte. Se os pesquisadores estiverem certos e Super Saturno for, na verdade, uma anã marrom, essa é uma descoberta incrível. Eles poderão observá-la envelhecer. Supostamente, as anãs marrons perdem sua energia e encolhem, desaparecendo no processo. E quando uma esgota toda a sua energia, ela se transforma em uma anã negra, que é fácil de confundir com um buraco negro. As anãs negras ainda não foram descobertas em nenhum lugar do universo, porque levam de trilhões a quatrilhões de anos para se formar. Nosso universo é muito jovem, e nenhuma das estrelas, mesmo aquelas que apareceram quando o universo surgiu, tiveram tempo de se tornar anãs negras. Um dos objetos mais antigos do universo é esta anã branca, com um nome bem longo, WD 0346-246. Ela tem entre 11 e 12 bilhões de anos, e a metade da temperatura do nosso Sol, e ainda está esfriando.
seriam necessários cerca de 10 e mais 15 zeros de anos para se transformar em uma anã negra. Para efeito de comparação, o universo tem 1,4 e mais 10 zeros de anos de idade. Os cientistas acreditam que uma anã negra existirá por cerca de 10 mais 25 zeros de anos, alimentando-se de matéria escura. Depois disso, seus prótons, as menores partículas da matéria, começarão a se decompor. E então, a anã negra simplesmente evaporará. Isso levará outros 10 mais 49 zeros de anos. Mas, se os prótons permanecerem intactos, um cenário muito mais interessante aguardará a anã negra. Em mais 10 e 1.500 zeros de anos, a anã negra se tornará uma estrela de ferro, que é essencialmente apenas uma bala de canhão no espaço. Essa esfera de ferro existirá por bilhões de vezes a mais do que o nosso universo inteiro, até que, de repente, se transforme em um buraco negro. Portanto, o processo de formação de uma anã negra é extremamente longo. Uma estrela normal demoraria muito tempo para envelhecer tanto. Mas Super Saturno, se ele for uma anã marrom, pode estar muito mais perto desse estado. Saturno com esteroides não é o único planeta estranho em nosso universo. Aqui está Gliese 436b, que foi detectado pelo método de trânsito. Um trânsito acontece quando um planeta se move entre sua estrela hospedeira e um observador. É parecido com um eclipse lunar. Esse planeta tem 4 vezes o tamanho da Terra e é 22 vezes mais pesado. É quase como Netuno. Trata-se de um mundo aquático exótico. A água lá é sólida, mas não é gelo. Ela tem uma temperatura de cerca de 270 graus. A água em uma panela se transforma em vapor a 100 graus, mas em Gliese 436b, o líquido permanece sólido devido à pressão extrema. Os cientistas também descobriram que a atmosfera dele está evaporando para o espaço sideral. É por isso que há uma nuvem circular gigante ao redor, constantemente se movendo em sua órbita, dando ao planeta uma longa cauda que se parece com a de um cometa. Cancri E possui riquezas incríveis que valem mais do que todo o dinheiro da Terra. Existem diamantes espalhados por todo o planeta, que é cerca de 2 vezes mais largo e 8 vezes mais pesado que o nosso. Além disso, não gira. Um de seus lados sempre fica voltado para a estrela hospedeira. A temperatura da superfície ali é quase 2 vezes mais alta que a de um incêndio em chamas. E como a estrela hospedeira é rica em carbono, o planeta também contém muito desse elemento. A pressão e as temperaturas intensas ajudam a transformar o carbono em grafite e diamantes. Infelizmente, Cancri E está a 40 anos-luz de distância do nosso. Portanto, demoraria cerca de 730 mil anos para chegarmos lá em um foguete normal. Outro que é rico em pedras preciosas é HAT P7b, a cerca de 1000 anos-luz de distância daqui. É 60% maior e quase 2 vezes mais pesado que Júpiter. Está tão perto da sua estrela hospedeira que faz uma revolução ao seu redor em apenas 2 dias terrestres. Por causa dessa proximidade, HAT P7b é quase tão quente quanto uma anã branca. Se você olhar para o lado noturno dele, verá nuvens incomuns. Os cientistas acreditam que elas podem ser ricas em corindon. Esse material é o que forma rubis e safiras. Portanto, é provável que chovam pedras preciosas muito caras e bonitas por lá. VASP 12b é um dos planetas mais escuros já descobertos. Apenas um de seus lados está voltado para sua estrela hospedeira. Sua superfície é tão escura que consome cerca de 94% de toda a luz visível. Então, se parece muito com um buraco negro. A estrela hospedeira aquece tanto o VASP 12b que o material ali evapora continuamente. Então a forte gravidade da estrela puxa essa nuvem na sua direção, formando um disco. Mas TRES-2b é o campeão, sendo o planeta mais escuro conhecido pelas pessoas. Ele absorve 99% da luz proveniente de sua estrela. Isso significa que consome mais luz do que um pedaço de carvão. 1% da luz restante parece vermelha quando é refletida por este gigante gasoso. De longe, esse carinha parece muito mal. Um dos planetas mais antigos do universo é PSR B1620-26b. Ele tem cerca de 12,7 bilhões de anos. Ou seja, se formou cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. É tão antigo que suas 2 estrelas hospedeiras tiveram tempo de evoluir. Uma é uma anã branca, a outra é um pulsar que faz quase 100 rotações por segundo. O nascer do Sol no planeta deve ser impressionante. Neste momento, esse sistema estelar está se movendo em direção a um denso aglomerado de estrelas. É provável que isso leve a uma colisão estelar. Portanto, o destino de PSR B1620-26b é desconhecido. Kepler 438b é um dos planetas mais parecidos com a Terra.
ele é apenas 12% maior e fica na zona habitável de sua estrela hospedeira. Nem muito perto, nem muito longe. É um local ideal onde a água não evapora por causa do calor e não se transforma em gelo em razão do frio. E pode hospedar vida em sua superfície. No futuro, também pode se tornar um novo lar para a humanidade. Mas as pessoas levariam cerca de 470 anos para chegar lá, mesmo se viajássemos na velocidade da luz, o que é impossível devido às leis da física. Se você pousasse em Mercúrio, a primeira coisa que veria seria o quão perto ele está do Sol. Na verdade, é o planeta mais próximo da nossa grande bola de fogo, e o menor deles, mas não o mais quente. Esse título fica com Vênus. A Terra leva 365 dias para orbitar o Sol, enquanto Mercúrio leva mais de 3 meses. Bem, 88 dias para ser mais exato. Os dias são escaldantes, com temperaturas que chegam a mais de 425 graus. Mas no outro lado do planeta, onde o Sol não alcança, as temperaturas podem atingir 180 graus negativos. A atmosfera de Mercúrio não consegue reter nenhum calor quando a noite chega, assim como nos desertos. Eles não têm atmosfera, por isso não há umidade, nuvens ou chuva neles. Se você conseguir dar um jeito de ficar nos dois lados do planeta, sempre em contato com o calor infernal e o frio gélido, é possível sobreviver. Mas o oxigênio não é amigo da atmosfera de Mercúrio. Então, só conseguiria viver lá o tanto que aguentasse prender a respiração. Além disso, existe um campo magnético com ventos solares que cria tornados de plasma. Vênus pode chegar a até 540 graus, mas a gravidade de lá é bem parecida com a da Terra. Você conseguiria subir as montanhas e até correr, mas a temperatura o derreteria na hora. Então talvez seja melhor esquecer essa ideia de correr ali. A pressão extrema também o esmagaria como uma latinha. É como se estivesse a 1 quilômetro de profundidade em um oceano na Terra. Então você duraria apenas alguns segundos em Vênus. O planeta vermelho abriga a montanha mais alta de todo o sistema solar, cerca de 3 vezes maior que o Monte Everest. Ela também é um vulcão. Apesar de ser chamado de planeta vermelho, Marte é super frio. Ele precisa de menos de 2 anos para girar ao redor do Sol, ou 687 dias para ser mais preciso. E quase como na Terra, lá o dia tem 25 horas. Já a atmosfera é muito fina, mas irrespirável. Há muitas tempestades de poeira que cobrem o planeta todo e calotas polares rodeadas por dióxido de carbono. Você não congelará na hora, mas precisará de roupas grossas para se manter aquecido. É possível viver ali o tempo que conseguir prender a respiração. O lado bom, porém, é que veria coisas incríveis. O maior planeta do sistema solar é o majestoso Júpiter. Se ele fosse do tamanho de uma bola de basquete, o da Terra equivaleria ao de uma uva, comparando as proporções. Esse gigante só precisa de 10 horas para girar em seu próprio eixo, um período muito menor que o da Terra. Uma das melhores atrações turísticas é a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade em forma de furacão que já dura mais de 300 anos. Só essa região tem o dobro de tamanho do nosso mundo. O maior planeta do nosso sistema solar precisa de aproximadamente 12 anos terrestres, ou 4.307 dias, para completar uma volta ao redor do Sol. Mas a gravidade de Júpiter é muito mais forte que a nossa. Além da falta de oxigênio e dos ventos que podem deixá-lo suspenso no ar para sempre, a imensa pressão irá esmagar você. Sua visitinha lá não duraria mais do que poucos segundos. Plutão deixou de ser o planeta mais distante do Sol em nosso sistema solar. Agora é considerado um planeta anão. E, por estar tão longe, é um dos lugares mais gélidos de todos, com temperaturas que alcançam 200 graus negativos. Pode levar um casaco. Ou 2. O gelo de metano cobre as montanhas que chegam a ter 3.000 metros de altura. Plutão precisa de 248 anos para orbitar o Sol. Tecnicamente, ainda está girando, esperando para comemorar o Ano Novo, mas precisa de apenas 6 dias terrestres para completar um giro ao redor de si mesmo. E, surpresa, o ar também é respirável. Além do gás metano que fica perambulando por lá, o nitrogênio é bastante comum. A gravidade é fraca, então você teria que prender a respiração enquanto flutua no ar antes de congelar como um cubo de gelo. De novo, não duraria vivo 2 segundos. O planeta onde mais venta em nosso sistema solar é Netuno. Com um núcleo parecido com o da Terra, tem 14 luas ao seu redor. Você teria apenas 17 horas em um dia. E, assim como Plutão, ele precisa de mais de 150 anos para girar ao redor do Sol. Netuno também é conhecido como planeta azul, por causa da absorção da luz vermelha pelo metano na atmosfera de hidrogênio e hélio. Então, além de não respirar, a pressão pode esmagar você, assim como em Júpiter. Ninguém conseguiria durar mais que poucos segundos lá. O segundo maior planeta é Saturno, com anéis ao redor. Vistos de longe, parecem um grande pedaço de rocha circulando o corpo espacial.
mas na verdade são compostos por muitas camadas de partículas de gelo e rochas com tamanhos variados, e pedregulhos e pedras do tamanho de ônibus. Esses detritos todos formam um anel por causa da gravidade que existe ao redor de Saturno. Um dia lá dura só 11 horas e venta bastante na parte superior da atmosfera. Saturno também tem muitas luas, assim como Júpiter. E, da mesma forma, você seria esmagado pela extrema pressão do planeta antes mesmo de abrir os olhos. E não duraria mais que poucos segundos ali também. Titã é a maior lua de Saturno e a segunda maior do Sistema Solar. Ela tem as condições de vida mais parecidas com as da Terra, se compararmos com qualquer outro planeta ou lua existente, onde morar nela seria moleza, mas o clima gelado congelaria seus ossos. Esse satélite natural é, na verdade, o único lugar do Sistema Solar que tem rios, oceanos e lagos líquidos. Eles estão todos cobertos com metano e etano, e a atmosfera é bem parecida com a da Terra. Até chove por lá de vez em quando. Nossa Lua não é tão hospitaleira também. Por causa da falta de oxigênio, você só viveria enquanto conseguisse prender a respiração. Os raios cósmicos solares também o afetariam, mas saltar nas crateras lunares é super divertido. Se você tentasse ir para o Sol, iria vaporizar em um piscar de olhos. As temperaturas de lá podem chegar a 15 milhões de graus Celsius. E essa é só uma medida estimada perto do núcleo. Ainda há camadas externas com as quais você precisa se preocupar, pois elas também vão lhe fazer virar pó. Sua melhor aposta é pisar no freio e desviar logo dali. Tempo estimado no Sol, menos de 1 segundo. Nosso pequeno planeta azul é o único lugar habitável em que um humano vive uma média de 80 anos. Nos adaptamos a muitas condições climáticas que não são tão malucas, já que nossa gravidade é boa e não nos sentimos esmagados. Podemos viver em qualquer lugar, desde desertos áridos a picos cobertos de neve. Aqui é o único lugar que tem o equilíbrio perfeito para nossa sobrevivência. Os cientistas esperam que um dia possamos viver em outros planetas. Marte é o lugar mais próximo que pode nos abrigar, considerando que teríamos que construir uma cúpula para viver lá. Elon Musk quer usar os robôs da Tesla como primeira tripulação não humana para pousar lá e começar a construir nossas futuras casas. Os robôs podem coletar informações sobre o planeta e imitar o jeito que os humanos caminham e se comportam, apontando coisas com as quais precisamos nos preocupar. De todo modo, precisamos usar roupas especiais para chegar perto de qualquer outro planeta. Nossos corpos não foram feitos para enfrentar condições tão extremas, a menos que evoluamos naturalmente para nos encaixarmos no ambiente. O tardígrado é o único animal terrestre que consegue sobreviver às condições mais extremas, desde oceanos profundos até montanhas mais altas. Algumas dessas criaturas microscópicas foram enviadas para o espaço e descobriu-se que conseguem viver no vácuo espacial por até 10 dias e voltar sem um dano sequer. Os tardígrados são provavelmente as únicas criaturas terrestres capazes de viver mais tempo em qualquer outro planeta, menos no Sol. Os cientistas afirmam que, se um asteroide gigante atingisse a Terra, os tardígrados conseguiriam sobreviver. Mas se nós, meros mortais, quisermos sair de nosso planeta-mãe, só com uma série de aparatos. Bang! Outra colisão em Júpiter. Vamos ver. Gigante gasoso, o maior planeta do Sistema Solar, 318 vezes maior que a Terra, 2,5 vezes maior do que o resto dos planetas do Sistema Solar juntos. Mais uma coisa interessante. Se ficasse maior, na verdade se tornaria menor. Veja, com mais massa, o planeta seria mais denso. Isso faria com que começasse a se puxar sobre si mesmo. Os cientistas dizem que esse gigante poderia ter massa 4 vezes maior, mas ainda manter o mesmo tamanho. Ele leva 10 horas para fazer uma rotação completa em seu eixo. É o planeta que gira mais rápido no nosso Sistema Solar e é atingido por muitos objetos espaciais o tempo todo. Isso foi descoberto durante a observação de astrônomos amadores que viram algum flash incomum em sua superfície. Eventos de impacto causam flashes assim, e por algum motivo, esse gigante recebe mais colisões do que outros planetas. Em 1994, os astrônomos descobriram o Shoemaker-Levy 9, um cometa que se separou e colidiu com Júpiter. Seu tamanho original era aproximadamente o daquele que fez os dinossauros desaparecerem. No entanto, se desfez em mais de 20 fragmentos que escureceram a superfície do planeta e ela permaneceu assim por meses. 15 anos depois, em 2009, os cientistas viram uma mancha negra em Júpiter, do tamanho da Terra. Foi o resultado de um asteroide de cerca de 200 a 500 metros de tamanho. O maior asteroide registrado na Terra atingiu a área de Tunguska, na Rússia, em 1908. Ele causou uma explosão maciça, mesmo que ninguém tenha encontrado uma cratera.
Mas por que Júpiter é alvo de tantos objetos espaciais? Asteroides e cometas passam pela Terra e por Júpiter quase na mesma velocidade. A densidade numérica do objeto espacial que pode interagir também é quase a mesma, mas a seção transversal do que eles podem atingir é muito diferente. Júpiter tem 11 vezes o diâmetro do nosso planeta, o que significa que tem cerca de 125 vezes a seção transversal. Quanto mais massivo for algum planeta, mais forte será sua atração gravitacional, então atrairá alguns objetos espaciais à deriva. Nosso campo gravitacional é mais fraco que o de Júpiter. Se algum objeto passar perto de nós se movendo a uma velocidade de cerca de 36 mil km por hora ou menos, nossa gravitação o atrairá. Asteroides e cometas geralmente se movem em velocidades maiores. Júpiter atrai a maioria deles. Se nosso planeta fosse atingido por objetos tão grandes e com tanta frequência, teríamos uma extinção como a dos dinossauros milhares de vezes mais frequente. Em 2020, os cientistas descobriram que havia um asteroide incomum na órbita de Vênus, o primeiro lá, do tamanho de uma pequena montanha e rico em minerais que podemos encontrar nas rochas profundas da Terra. Eles até acreditam que poderia ser uma pista para um conjunto maior de asteroides criados quando nosso sistema solar estava se formando. Esse não é o único mistério em torno de Vênus. O planeta tem ventos incrivelmente violentos que impulsionam nuvens e tempestades ao seu redor a velocidades superiores a 355 km por hora. Isso é 60 vezes mais rápido do que sua rotação. Além disso, os cientistas ainda não têm certeza do que aconteceu com os oceanos. Eles creem que pelo fato de o planeta estar tão perto do Sol, a água evaporou e entrou na atmosfera como vapor, que por sua vez prendeu o calor vindo do Sol. Calor esse que teria vaporizado cada vez mais água ao longo do tempo. Vênus provavelmente tinha um ambiente parecido com o da Terra, mas muito tempo atrás. A teoria diz que muitos cometas e asteroides colidiam com ele. Muitos pedaços do planeta saíram voando por toda parte. Alguns podem até ter se chocado com a Lua da Terra. Partes que bateram aqui provavelmente estão enterradas muito profundamente, já que temos maior atividade geológica do que a Lua. Urano também teve uma colisão, só que mais séria do que asteroides. O resto dos planetas do nosso sistema solar tem principalmente um eixo de rotação que meio que aponta para cima do plano eclíptico. Urano está inclinado, deitado de lado, então uma estação lá dura 42 anos, quando o polo sul ou norte está apontado para o Sol. A maioria dos planetas também gira no sentido anti-horário quando você os vê de cima do nosso sistema solar. Vênus faz o oposto, o que significa que talvez tenha sido chutado do seu eixo há muito tempo. Urano pode ter colidido com esse outro corpo espacial há milhões de anos. Quando nosso sistema solar ainda era muito jovem, a configuração orbital de Saturno e Júpiter pode ter se cruzado. Suas forças gravitacionais meio que criaram um momento orbital e o transferiram para Urano. Isso o retirou do eixo. Milhões de asteroides orbitam o Sol e não muitos passam pela Terra de tempos em tempos, então não temos corpos espaciais perigosos vindo em nossa direção. O plano é visitar Marte na década de 2030 e os cientistas esperam que este não seja alvo de corpos espaciais maiores. Novas crateras aparecem no planeta vermelho a cada 1 ou 2 dias. Elas podem ter 4 metros de diâmetro, o que significa que poderiam ter sido formadas por objetos do tamanho de uma bola de futebol. Como a atmosfera lá é mais fina que a nossa, corpos menores podem entrar mais facilmente. A maior parte do norte marciano é de planícies lisas. O sul é mais alto, cheio de crateras, e o interior tem uma quantidade surpreendente de metais raros. A teoria diz que isso ocorre porque um grande corpo celeste colidiu com Marte e rasgou uma parte de sua metade norte. Detritos daquele asteroide circundaram o planeta e depois se misturaram em 2 pequenas luas que o orbitam. Também temos rochas de Marte na Terra, encontradas no deserto do Saara, na Antártica e em alguns outros lugares. Algumas têm gás, que é quimicamente o mesmo que o da atmosfera de Marte. As rochas provavelmente vieram de uma grande explosão em que algum asteroide ou meteoro maior ejetado de Marte pousou em nosso planeta. A atmosfera de Mercúrio também é fina, então ocorrem muitas colisões menores ali. Imagine acordar, ir até a sua janela e ver que há chuvas de micrometeoros todas as manhãs, o que é algo que acontece em Mercúrio. Esse estranho padrão climático molda sua atmosfera, chamada exosfera. Mercúrio é tão denso que seu núcleo de ferro pesado representa 2/3 da sua massa total. Os cientistas acreditam que poderia ter sido maior no passado, mas o excesso de colisões raspou sua superfície.
O planeta tem sido constantemente bombardeado por rochas do espaço que deixaram marcas com crateras. Planícies na superfície parecem ter sido criadas devido à lava vulcânica derramada sobre a superfície e que depois secou suavemente. Muitas crateras estão cheias desse material, o que significa haver mais uma coisa que abalou o mundo de Mercúrio: vulcões. Existe um grupo incomum de asteroides descobertos perto de Netuno, o que inclui uma ampla gama de tamanhos, desde grandes áreas metropolitanas a seixos minúsculos. Acredita-se que venham de um grupo de asteroides chamado Cinturão de Kuiper. Ele faz um anel bem além de Netuno. No entanto, esses novos asteroides têm cores diferentes do Cinturão de Kuiper. Eles ficam tão longe do Sol que sua superfície deveria ficar quase intocada, mas possuem uma cor semelhante à dos asteroides arrastados pelo Sol ao redor de Júpiter. Como o resto dos planetas, Netuno recebe calor do Sol, mas há algo misterioso dentro dele que faz com que gere mais calor do que recebe. Isso afeta seu clima, que é o mais estranho de todo o sistema solar. Tempestades enormes, ventos insanamente fortes, nuvens parecidas com cirros que mudam rapidamente o tempo todo. Há manchas escuras em sua atmosfera que aparecem e desaparecem. Por aqui, recebemos 1000 vezes mais luz solar do que Netuno. Gigantes gasosos como Saturno e Júpiter podem nos proteger de asteroides. Sem eles, os grandes impactos que criaram detritos suficientes para formar luas e outros planetas aconteceriam com mais frequência. Há um enorme asteroide indo em direção a Saturno, que pode fazer um sobrevoo em potencial em 2031, mais de 10 vezes maior do que o asteroide que causou a extinção dos dinossauros. Titã, uma das luas que orbitam Saturno, é 80% mais massiva que a nossa e a única do nosso sistema solar com uma atmosfera. É 1,5 vezes mais espessa que a nossa Lua e consiste principalmente de nitrogênio, como a nossa atmosfera, e que ninguém sabe de onde veio. No entanto, ao contrário de Saturno e da maioria dos outros lugares do nosso sistema solar, essa Lua tem um potencial real para hospedar a vida. Arrume suas malas. Estamos indo para Mercúrio. Sua missão é descobrir o que precisará vestir lá para se sentir confortável. Então, este é o planeta mais próximo do Sol em nosso sistema solar. Aqui é bem quente, cerca de 427 graus Celsius, ou seja, o dobro do que o seu forno consegue produzir. Você precisa de um traje capaz de refletir o calor, como este aqui. Parece até o papel alumínio que usamos para assar frango. A superfície brilhante, quase igual ao espelho, reflete os raios de calor e não deixa o que está dentro dela assar, o que no caso é você. Esse traje foi feito para entrar no meio de vulcões da Terra e suporta até 800 graus Celsius. Isso é o dobro do equador de Mercúrio. Ah, e leve um tanque de oxigênio, caso contrário, não conseguirá respirar. Você também precisará prender alguns pesos em suas pernas. Mercúrio é menor que a Terra e tem gravidade quase 3 vezes mais fraca. Então, será necessário aumentar seu peso em quase 3 vezes para se sentir confortável. Também faz muito frio à noite, então será preciso também encher seu traje térmico com materiais isolantes. Mas nem isso vai impedir de sentir frio. O planeta é 3 vezes mais frio que o Polo Norte. E para completar, a atmosfera não o protege da radiação solar como a da Terra faz. Então, outra necessidade é usar placas grossas de chumbo sob seu traje para proteção. Pensando bem, melhor é sair logo dali. Nossa próxima parada é em Vênus. Embora esse planeta seja chamado de irmão gêmeo da Terra, o cenário é assustador. Um deserto escaldante com vulcões e nuvens tão densas que mal dá para ver o Sol. Essas nuvens contribuem para o efeito estufa, o que torna este planeta mais quente do sistema solar, cerca de 470 graus Celsius. Nem seu traje, que reflete o calor, conseguirá ajudá-lo desta vez. A pressão atmosférica aqui é 92 vezes maior do que na superfície da Terra. É como mergulhar 900 metros dentro d'água. O ar de Vênus simplesmente esmagará o seu corpo. Para sobreviver, é necessário um traje hermético feito de titânio ou outro material robusto. Na Terra, usamos trajes de mergulho atmosférico, como este para suportar a intensa pressão debaixo d'água. Ele é como um mini submarino com o formato do corpo humano, e já vem equipado com um tanque de oxigênio. Pois é, o ar em Vênus não é só irrespirável, é tóxico. O próximo planeta é a Terra. Olhe pela janela e decida o que vai vestir hoje, ok? Vamos para o nosso satélite, a Lua. Algumas pessoas já estiveram aqui e vestiram trajes espaciais bem grandes. O que não pode faltar é um tanque de oxigênio. Ele fica em uma mochila junto com um sistema de suporte de vida. Embora o clima seja frio, não há atmosfera. É quase um vácuo.
e não há partículas de ar para tirar o calor do corpo. Então você não congelará rápido. O seu traje precisa ser hermético e manter a pressão atmosférica interna. Quanto mais baixa for a pressão, mais baixa será a temperatura no qual o fluido consegue ferver. No espaço, os fluidos do seu corpo podem evaporar em questão de segundos. Você não quer que isso aconteça, então é melhor usar um traje espacial. Ele também o protegerá da perigosa radiação solar. A Lua não consegue se defender dela, e a gravidade por aqui é 6 vezes mais fraca que na Terra. Então, você conseguirá saltar 6 vezes mais alto e levantar 6 vezes mais peso. Seria legal levar alguns pesos também, para não andar tão desajeitado quanto os primeiros astronautas que pisaram nela. Próxima parada, Marte. No verão, dá para caminhar por aqui usando apenas uma bermuda e uma camiseta. A temperatura mais alta neste planeta é de cerca de 35 graus. Em épocas frias, bastaria uma blusa e uma jaqueta. Talvez 2. A temperatura média aqui é levemente mais fria que o ponto mais frio da Terra. Mas a pressão atmosférica é frustrante, 170 vezes menor do que a do nosso mundo. Pegue a altitude na qual os aviões comerciais voam e multiplique por 3. Essas condições são muito parecidas com as de Marte. É frio e não há oxigênio para respirar. Sem um traje espacial, você não duraria mais que 2 minutos aqui. Então, seu traje hermético será seu companheiro inseparável enquanto estiver no planeta. Os cientistas da NASA estão preparando uma nova geração de trajes espaciais que permitirão que os astronautas saltem, rastejem e se curvem sem dificuldade alguma. Você se sentiria como um verdadeiro atleta na superfície marciana, onde a gravidade é 3 vezes mais fraca que a da Terra. Então, dá para levantar um tigre. Só não esqueça de equipá-lo com traje espacial também, claro. Agora vamos voar pelo cinturão de asteroides, para mais longe, até chegar a Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Trata-se de um gigante gasoso, ou seja, não a superfície sólida, então não dá sequer para ficar em pé aqui. Mesmo assim, hipoteticamente, você conseguiria pular dentro dele. Aí, continuaria caindo rumo ao núcleo. Vamos supor que você esteja sobre uma plataforma acima da superfície de Júpiter. A primeira coisa que sentiria é a força da gravidade, 2,5 vezes mais forte, o puxando para baixo, e mal conseguiria saltar. Então, seria legal equipar seu traje espacial com um exoesqueleto para sustentar o seu corpo e ajudá-lo a se mexer. Além disso, faz um frio intenso. Você sentiria um frio gélido de menos 145 graus na superfície das nuvens do gigante gasoso. E o que torna as coisas piores é o vento constante, que pode alcançar até 1.450 km por hora, quase o dobro da velocidade dos aviões comerciais na Terra. Esse tipo de vento frio vai tirar instantaneamente o calor do seu corpo. Então, seu traje espacial precisa ser bem grosso e quente. Mas a pressão no topo dessas nuvens é quase a mesma da Terra. Então, tecnicamente, você poderia até tirar o seu capacete se houvesse oxigênio e não fizesse tanto frio. Será que Saturno oferece melhores condições? Ele é outro gigante gasoso. A força gravitacional aqui é quase a mesma da Terra. Então nada irá limitar seus movimentos, apenas seu enorme traje espacial. Aqui faz mais frio que em Júpiter, e a pressão atmosférica é a mesma que em 5 metros dentro da água, na Terra. Então, além de permitir que você respire e continue aquecido, o traje também protegerá seus tímpanos. Ei, segure firme! Você quase foi levado por uma rajada de vento de mais de 1.770 km por hora. Isso é comum em Saturno. Se fosse na Terra, mais precisamente nos Estados Unidos, esse fenômeno o levaria de um lado do país para o outro em 2 horas e meia. Sua única opção de aquecimento aqui é saltar para o centro do planeta. Quanto mais perto chegar do núcleo, mais quente ficará. Mas a pressão também aumentará demais. Em apenas poucos segundos de queda livre, até o traje mais resistente de titânio seria amassado. E por falar nisso, vamos finalmente pisar em uma superfície sólida, em Titã, a lua de Saturno, que é 1,5 vezes maior que a nossa e 80% mais pesada. A superfície é composta mais por água congelada e rocha, e a pressão é um pouquinho maior que a da Terra. Você não sentiria nenhum desconforto se não fosse o frio extremo. Titã fica 9,5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, nossa estrela não consegue aquecer essa lua. O ar é composto mais por nitrogênio, assim como o da Terra. Mas não tem oxigênio nenhum aqui, então seria impossível respirar sem um traje espacial.
Pode haver um enorme oceano sob a superfície de Titã. A gravidade de Saturno aquece o núcleo dessa lua o suficiente para fazer o gelo derreter. Além disso, esse mar pode ser extremamente salgado, o que significa que a água consegue continuar em estado líquido mesmo sob temperaturas muito baixas. Os próximos 2 planetas são Urano e Netuno. Urano detém o título de mais frio do nosso sistema solar. A temperatura aqui é de cerca de 224 graus negativos, então traga o traje espacial mais quentinho que tiver. Dizem que se alguém saltar no centro do planeta em determinado ponto, a pressão ficará tão alta que o hidrogênio se transformará em uma crosta de gelo. E se descer ainda mais, a pessoa poderá ver o núcleo rochoso. Netuno, por sua vez, é o dono dos ventos mais fortes do sistema solar. Também é um gigante de gelo, então o código de vestimenta é o de sempre. Um traje espacial bem quentinho, um tanque de oxigênio e um sistema de aquecimento. Até agora, não há trajes adequados para conseguir sobreviver em algum desses gigantes gasosos. Mas se você pudesse chegar ao núcleo de Netuno, veria que lá é muito quente. A temperatura é quase a mesma da superfície do Sol.